Fala comigo, bichão. Tô aqui hoje com Pedro Antum. Muito obrigado por vir, meu irmão. BJJ Out, recebendo Pedro diretamente de Wollongong. Finalmente a gente conseguindo fazer acontecer. Obrigado pela disposição, pela disponibilidade, né? E ter a mão na máquina e vir. Pô, primeiramente queria agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui, uma honra estar participando do BJJ Out Podcast. E, poxa, super maneiro, Tá em vamos trocar casa, uma tá em ideia casa. legal aí. E muito obrigado pela recepção aqui, pô, tô super confortável, espaço muito maneiro, Que bom, meu show velho. de bola. Que bom. Que maneiro, meu velho. Que maneiro. Obrigado. É isso. Aconteceu finalmente. Começando 2024 daquele jeito, né? E tô doido pra saber das experiências, das viagens. A gente trocou ideia antes. Tu falou, pô, mas agora eu tô indo pra Europa, tô indo fazer isso e aquilo. Depois eu quero te contar, pum, pum, pum. Você que sabe, você vai começar me contando como é que foi essa trip louca de ir, voltar, e lutar e pá. Ou vai começar lá do Pedrinho, como antes, primeira vez que bota o kimono, como é que começa? Onde começa essa história de hoje? Tá bom. Então tá, vamos começar pelo começo aqui, né? Vou contar Beleza. um pouquinho da minha história aí. Eu nasci em Curitiba, no Brasil, no Paraná, né? E comecei a treinar judô lá em 1993. E ali foi o começo de tudo, né? Minha paixão pela arte marcial, pelo judô, pelo jiu-jitsu, né? Sempre tive muito apoio da minha família, do meu pai, Carlinhos Antum, que foi aí sem dúvida o meu maior incentivador aí em toda a minha carreira, como atleta, como treinador. Beijo, beijo, tio Carlinho. É isso Tamo aí. junto. Aí, pai, tamo junto, pô. É nóis. E, cara, eu comecei a treinar pequenininho ali, fazia judô na escolinha, entendeu? Comecei a praticar, participar de algumas competições, sempre gostei muito do environment ali, do ambiente, né? Sempre foi bem gostoso tá participando ali das aulas e tal, e era uma coisa que atraía muito minha atenção, né? Então, isso foi uma coisa, um ponto positivo ali, né, para mim depois conseguir me tornar um atleta alguns anos depois e levar isso a sério, né? E sempre tive muito apoio da minha família, o pessoal sempre, pô, tu gosta de lutar? Então, pô, vamos lá. Legal, maneiro. Isso é importante, né, cara? Galera incentivando, família incentivando. Ah, com certeza. Eu acho que o apoio da família é uma coisa que é essencial na vida de um atleta, né? Eu vejo muitos atletas que têm um potencial enorme, mas por algum motivo ali, alguma falta de apoio familiar, eles não conseguem atingir o potencial deles, né? Atingir o topo que eles podem chegar. Verdade. E com certeza tem outras pessoas que também não têm apoio familiar e conseguem chegar com muita batalha, muita determinação, né? Sim, Mas sim. com certeza ter a família por trás ali é um. E eu sou um cara que tive sorte e sempre tive ali minha família, meus avós, meu pai, minha mãe sempre tiveram ali atrás de mim, né? Para me ajudar. Sempre me deram todas as condições que eu precisei para me tornar um atleta Que maneiro. de nível nacional, internacional, Que né? maneiro. E foi isso. Então eu comecei o judô em 1993 e comecei a praticar jiu-jitsu em 1999. Foi minha primeira aula e no mesmo ano foi minha primeira competição no Clube Curitibano, em Curitiba. Naquela época eu fiz meus primeiros treinos com o professor, o mestre Renato Sampaio. Faz muitos anos que eu não vejo ele, não tenho contato com ele, mas eu lembro dele ainda, né? Eu era uma criança, então foi quem deu a minha iniciação no jiu-jitsu ali, né? Que maneiro. E muito bacana. Pô, eu às vezes falo com a Barbie, falo, putz, a gente vê biografia, ou quando vê algum filme, ou quando escuta algum podcast, o cara falando. Na história desses grandes atletas sempre tem o pai por trás. Às vezes cobrando até de maneira excessiva, mas ajudando sempre, empurrando, levando, né? Aí o último que a gente viu foi King James, Sim, o das Williams.
Ok. Tu fala, putz, tá ali de novo. Eu falei pra ela, tá vendo aí de novo? Tem um pai que é mais maluco do que o próprio atleta, do que o próprio filho, né? Que tá ali empurrando, incentivando e tal. E eu acho que é muito importante. Sem dúvidas. Eu acho que na minha formação, assim, como atleta e como pessoa, o meu pai teve uma parte muito grande nisso, né? E não vou dizer nem na parte técnica, na parte de luta, mas na parte mental e como me importar durante o campeonato e antes, como que vai dormir, o que que vai comer, entendeu? Essa parte que o pessoal não vê. O pessoal vê o cara entrando pra lutar lá, E mas, saindo pô, na mão, aquilo né? ali entendeu? Já é a parte da luta, é o momento final, entendeu? É um pedacinho, Um né? pedacinho. Antes de começar, antes daquilo ali, cara, já aconteceu muita coisa. Né? No dia da competição, você vai lá só pra coletar a sua medalha. Tua medalha tu já ganhou no treinamento, no dia a dia, entendeu? O dia da competição é o dia que tu vai lá só buscar o que já é seu. Entendeu? Tu vai lá só pra... E lógico, né? Tem o campeonato. Por isso que tem o campeonato, né? Que senão eles já mandavam uma medalha por correio pra você. Ó, você é o melhor. Tá aqui, tua medalha, tô te mandando a medalha de campeão aqui, ó. Sua medalha. Não, mas tem que ir lá e tem que fazer por onde, né? Então eu sempre gostei desse ambiente competitivo também. Sempre gostei de participar das competições. Isso foi... no começo foi até um pouco complicado pela questão de ganhar e perder, né? Que é uma coisa que é importante para todo atleta, saber estar dos dois lados. É muito bom chegar lá e ganhar, ser campeão, passar todo mundo, mas quando você perde, você fica aquela, puxa, aí quer desistir, quer não sei o quê. E aí é onde entra a tua base por trás, né? Não vai deixar tu desistir. Porque quando você é criança, é complicado, entendeu? Tem Porque... muito desse relacionamento esse link afetivo do filho, né? De querer deixar o pai orgulhoso, mas ao mesmo tempo, se for um cara que fez a parada legal igual teu pai fez contigo, a criança sabe ao mesmo tempo que ele vai estar ali para apoiar o garoto ganhando ou perdendo, né? Ah, com certeza. Filho, tem uma coisa ali que está muito vinculada ao pai, se tem esse apoio, né? E também, se não tem o apoio, muitas vezes a criança também desanima, porque a criança, quando é criança, faz muito para agradar o pai. Se o pai não está nem ligando se a criança está competindo, se não está, se está ganhando, se não está, em algum momento ele fala, pô, para que eu estou me esforçando aqui? Também meu pai não... Ele não é consciente isso, mas a criança às vezes deixa aquele esporte, seja o esporte que for, porque ele... Às vezes eu vejo na academia, o filho está fazendo uma coisa ali com a gente, e ele faz, e se tu falar, boa fulano, ele dá uma olhada pro pai. Se o pai estiver lá olhando e pá, é legal. Mas às vezes tu olha e o pai tá aqui, ó, no celular. Sabe qual é? E a criança acabou de fazer uma parada que... Pra ele foi sensacional. Sensacional. E o pai não viu. Não viu. Perdeu aquele momento que foi de grande importância Isso. pra criança, pro pequeno atleta ali, que um dia pode se tornar um atleta. Isso. Nessa parte, assim, com as crianças, né? Eu venho fazendo um trabalho no desenvolvimento de crianças desde 2006. Foi quando eu comecei a minha jornada como treinador também. E fiz muitos anos os dois, né? Sendo atleta e treinador, dando minhas aulinhas ali, mas sempre fazendo meus treinos como atleta. E uma coisa que eu percebi nesses anos foram que a criança, ela não sabe o que ela quer ainda. Ela não tem até os 13, 14 anos ali que já vira adolescente, que ele já assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo. E alguns até um pouco mais velhos, né? É. Mas então a criança, ela não sabe o que ela quer. Ela tem que ter ali uma pessoa direcionando ela e mostrando os caminhos, entendeu? Eu já vi muitos meninos e meninas assim, vai lá, entra no jiu-jitsu, aí treina um ano de jiu-jitsu. Aí os amigos dessa criança no outro ano, todo mundo vai fazer natação. Aí ela vai lá e faz natação. Aí passou outro ano, aí mudou o pessoal da escola ali, o pessoal foi fazer skate, foi andar de skate. Muito maneiro, eu acho muito bacana, tem que fazer tudo. Mas assim, se você quer ser um atleta, se você tem que focar em alguma coisa, você pode praticar outros esportes, mas você tem que ter um foco naquilo, né, que você acha que você tem um potencial, ou que o pessoal fala, ó, cara, pô, esse aqui, caminho vai ser legal pra você, vai abrir portas e tal. Porque daí você acaba fazendo um pouquinho de tudo, mas não sendo bom em nada. O famoso pato.
Exatamente. Nada corre e voa, mas Não faz nenhum deles bem. tudo meia boca. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante, né, ter esse discernimento ali, né? O que eu sou do jiu-jitsu aqui, vou focar no jiu-jitsu. Ó, tudo bem, uma vez, 2 vezes por semana eu vou lá jogar meu futebol, vou fazer a escolinha com os outros meninos, tal. Mas nos dias do jiu-jitsu aqui que eu tenho planejado, eu vou estar lá sem falta. Entendeu? E o pessoal fala muito de especialização precoce, né, nas crianças. E eu acho que, cara, hoje em dia, se você quiser se tornar um atleta de alto rendimento, um cara que vai ser um top mundial, você tem que começar cedo. Tem alguns casos de pessoas que começam com 15, 16. Mas é raro demais. É raro demais. Ali, com 15, a 16... É a exceção. Exceção. Só confirma a regra. Exceção. Ali com 15, 16, você vai, entrar na categoria ali, tu vai enfrentar um cara que, o cara já tem 140 competições ali, o cara tá treinando desde os 4, começou a competir aos 5, entendeu? O cara tem 10 anos de experiência na sua frente, vai ser muito difícil você chegar ali e bater de frente com esse cara. Lógico, é possível, tem atletas que conseguiram, tem exemplos até no judô, como, por exemplo, Flávio Canto, começou com 15 anos, foi atleta olímpico, medalhista olímpico. Não é impossível, entendeu? Mas é muito mais difícil do que um cara que começou pequeno, fez todos os outros esportes, mas... Aí a gente vai conseguir um montão de nome, não só do Flávio Canto, né? Exatamente. Pegar de criança, a gente consegue um monte de nome, né? Exatamente. E às vezes o cara vem com justamente essa exceção, a pessoa quer usar para justificar. Não, olha aqui, o fulano conseguiu, cara, mas olha todos os outros. Começaram com 5, 4, 6, né? 7. Com certeza. Então, mas voltando aqui para minha história, eu sempre tive uma vontade grande de participar das competições, né? Sempre tive aquele, né? Vamos lá, vamos competir, pede, ganha, vai lá, treina mais, né? Tive muitos bons professores. Sempre gostou de competir, né? Sempre gostei. Gostava, aquele friozinho na barriga, chegava lá. Ainda gosto muito, né? Tô com 33 anos, vou fazer 34 esse ano e ainda tô no game. Gosto muito de ir lá, final de semana, botar o kimoninho, botar a hashguard lá e sair no tapa com a galera, independente do resultado, entendeu? Chegar lá e ter um final de semana divertido ali, é o melhor lugar que eu poderia estar num final de semana. Cara, qual foi aquele ano do Rei da Praia, brother? Eu voltei pra Argentina, quando eu cheguei lá, me mandaram as paradas, entupindo todo mundo na areia. Ah, é verdade. Essa foi uma competição de bait wrestling, que é competição de wrestling de areia, né? E o pessoal organizou a competição lá, tal. Eu falei, tem que dar, acho que eu vou cair lá e ver qual é, né? E foi muito bacana competir lá, enfrentei uns caras que eram duros, tal. Tinha um pessoal dos Estados Unidos que competiu também. E eu me sagrei campeão na minha categoria, né? Eu tava bem mais leve da divisão que eu lutei, era até 70 quilos. Eu tava com 63, 64, que é meu peso normal, né? Mas, foi show de bola. Ainda lutei o absoluto, né? A Open Division. E fui pra final, acabei perdendo a final pro Robert Whittaker, que é ex-campeão do UFC. Isso. Fizemos uma luta muito bacana, muito legal. Eu tenho essa luta gravada, inclusive. Eu quero ver depois, eu não lembro. Quase acertei um Seoinage ali nele, um drop Seoinage, faltou um pouquinho ali, mas muito, muito duro o Whittaker ali no wrestling. E, um cara sensacional, assim, muito respeito. Entendeu? Porque um atleta daquele nível do UFC pra estar numa competição dessa e enfrentar o pessoal que é... É outro que gosta muito também, né? Gosta muito, final de semana acho que era final do ano, isso, novembro, dezembro, assim, uma das últimas competições do calendário aqui da Austrália. E, ele tava lá e tinha... Uma galera foi lá assistir ele, entendeu? E, foi um prazer, né? Poder competir com um cara desse calibre, lógico, o cara... bem mais pesado que eu, né? Ali na casa, tava aquele dia na casa dos 90, Nossa. 90 e poucos quilos, mas foi bem bacana, né? Foi uma aventura diferente, assim. Foi super legal. Coisa linda, coisa linda. Já aí é só pra...
tá falando, ainda gosto ainda gosto. Eu falei, eu sei que gosta, porque apareceu um campeonato lá na areia e o Pedro tava lá. Falei, vamos lá. Bora lá. E isso é uma coisa que eu tive um professor que, na verdade, é o cara que eu considero o meu sensei no judô, que é o sensei Eduardo de Carvalho Grande, que lá de Curitiba. E foi um cara que ele sempre me disse assim, cara, você tem que estar aberto para novas experiências dentro do esporte, entendeu? Você não pode ficar focado só em uma coisa ali. Você é judoca? É judoca. Mas e aí, como é que tá teu chão? Como é que tá teu jiu-jitsu? Você vai... Porque, pô, vai chegar uma hora ali que tu vai encontrar um cara que é melhor que você no chão, o cara vai te pegar ali. Então, pô, tem que estar evoluindo, tem que estar aprendendo com o pessoal. Ah, é wrestling, é sem kimono. Pô, vamos lá, com certeza isso vai agregar, com certeza isso vai... Isso foi uma coisa que o Sensei Grande, tipo, abriu na minha cabeça quando eu era criança. Tá aberto para novas... ali, novas experiências e, entendeu? E se permitir a aprender, a errar, a estar aberto para aprender. Porque o cara que fica fechado em uma coisa só ali, ele evolui até um certo ponto, mas chega uma hora que para. Então foi uma coisa assim que... Esse foi o meu sensei, que eu treinei com ele durante muitos anos ali. E ele foi um cara que foi muito, muito importante na minha formação como atleta e como pessoa. Em Curitiba? Em Curitiba. De quantos anos até quantos anos? Eu treinei com o Sensei Grande dos 6 até os 14. É muito tempo. A formação toda com ele. E depois eu fui morar na Guarda do Embaú, né? E nesses anos eu já ia direto pra lá. Meu pai teve pousada durante mais de 20 anos lá na Guarda do Embaú, né? Pô, fui criado lá, né? Cria da guarda. Criado lá, pô, muito respeito pelo pessoal lá da Guarda do Embaú. Aí mandar um salve pro Sensei Marco Túlio, Edinho, o pessoal lá da SM, pessoal que treinei jiu-jitsu uma boa parte da minha vida ali também com eles, né? Aprendi muito com eles lá. E foi um pessoal que me ajudou bastante aí na minha evolução. Sempre fui um atleta de alto rendimento de judô, né? Competi pela seleção brasileira, agora mais recentemente pela seleção australiana, lutei circuito mundial e minha história começou ali, né? Então, Na guarda. Mesmo estando sendo atleta de alto rendimento de judô, eu achava um tempo para ir lá e treinar jiu-jitsu e participar das competições, tentar estar sempre evoluindo ali. Nessa época que eu fui para Santa Catarina, eu fui atleta da Unisul, comandada pelo Sensei Júlio Araújo. Grande abraço, Sensei Júlio, também uma figura importantíssima no meu desenvolvimento como atleta. Sob o comando do Sensei Júlio, quando eu entrei na seleção brasileira de judô, onde eu venci a seletiva nacional em 2009 em São Luís do Maranhão. Que uma seletiva nacional de judô, cara, é uma coisa de louco, de outro mundo, assim. Junta, muitos caras, assim, mais de 100 atletas para sair um cara só. Aí é uma competição que a chave vem acontecendo, eliminação simples, perdeu, tá fora. Aí, a partir das quartas de final, tem repescagem. Aí, os 2 finalistas passam para a segunda fase e os 2 vencedores do que seria a repescagem, né? A medalha de bronze de um campeonato. Aí, esses 4 fazem uma pool, lutam entre si, e desses 4 saem 2 para uma melhor de 3. E eu busquei essa seletiva durante muitos anos, entendeu? A primeira vez que eu fui foi em 2001, que eu primeira vez fui lá no Ibirapuera, em São Paulo, cheguei na polifinal, aí fiquei em quarto. Dessa vez a categoria foi vencida pelo grande Vitor Penalber, Holyfield, hoje em dia professor do Instituto Reação, lá do Rio de Janeiro. E eu continuei sempre, né? Meu sonho era entrar na seleção brasileira de judô, ser seleção brasileira. Era a seletiva só para entrar na seleção. Só para entrar na seleção, para você representar o teu país. Essa guerra era para ser judoca da seleção brasileira. Para entrar na seleção brasileira, que cara... porque no judô é assim, o Campeonato Brasileiro tem todo ano, né? Seletiva também. Para você ir ao Campeonato Brasileiro de Judô, você tem que ser campeão estadual. Em um sábado, vai lá, vamos dizer, Campeonato Carioca. Juntam os melhores de cada categoria ali. São 7 categorias de peso. Aí, pô, tem 40, 50 moleques ali. Só um se classifica. Se tu fica em segundo lugar, tu fica em casa. Tu não vai ao Campeonato Brasileiro.
e só vai ter a chance no ano que vem, no próximo ano. Então, assim, no judô ali o buraco é mais embaixo, o funil é curto. Muito mais O embaixo. funil é curto, entendeu? Para você virar um judoca, ser uma possível seleção brasileira, lutar no circuito mundial, cara, é uma guerra, é uma guerra. Hoje em dia mudou um pouco o sistema, tem um pouco mais de vagas ali, a Um pouco mais seletiva... flexível, né? Antigamente era um só. Ou tu ganha ou tu tá fora, amigo, entendeu? E eu bati na trave 8 anos seguidos, entendeu? Eu Ai, fiquei tu vinha perseguindo entrar na seleção por 8 anos. por 8 anos. E aí no ano de 2009 eu falei, poxa, se eu não conseguir entrar esse ano, eu vou mudar meus planos aí, vou tentar uma carreira diferente, talvez, com certeza, dentro do esporte, mas com outros focos, Outro outros foco. objetivos, e graças a Deus naquele ano eu consegui entrar Caraca, eu não sabia disso. e realizei meu sonho, né, naquela época, pô, representei a seleção brasileira, fui campeão sul-americano no Chile, representando o Brasil, que daí no sul-americano só o campeão de cada país, só um de cada país por categoria. E aí, anos depois, tive a oportunidade de lutar circuito mundial, viajei Europa, Ásia, tudo pelo Brasil. Então foi assim, Sonho, né? valeu a pena, entendeu? Valeu a pena. Fui atleta do Flamengo durante alguns anos, foi uma experiência muito boa também. No Flamengo evoluí muito meu judô, lá com o Sensei André Silva, Rosicléia Campos, Márcio Pimentel, Murilo Gouveia, Emerson Neves. Foi um pessoal que foi bastante... Eles tiveram ali uma porcentagem grande ali no meu desenvolvimento como atleta. E aí, quando eles chamaram você para ser parte do... ser atleta do Flamengo, você já era da seleção brasileira? Eu já tinha competido pela seleção brasileira, né? Já tinha um histórico ali, já tinha feito competições internacionais, tinha um currículo. E teve um campeonato brasileiro em Florianópolis, campeonato brasileiro adulto em Florianópolis, e um dos técnicos do Flamengo estava lá, me viu competir e falou, pô, eu quero levar esse cara lá pro Rio de Janeiro. E eu fui lá, pô, tive uma apresentação muito boa, fiz minha parte no Flamengo lá, fui campeão estadual, fui campeão carioca, entendeu? Fiz minha parte lá e, pô, e era né? casca grossa, cara, porque, pô, eu vim de Santa Catarina e eu chegava lá e ia lutar com o pessoal do Reação, do Vasco e tal, e o pessoal do Reação lá, a galera tudo lá, porra, aí, vamos enfiar porrada nesse Playboy, Santa Catarina aí. Aí depois da competição lá, porra, caraca, Playboy quase quebrou meu braço, entendeu? Meu irmão, não tem essa, entendeu? Dentro do tatame ali, não importa quem tu é, de onde tu vem, qual que é a tua hora que entrou pra dentro ali, começou a luta, brother. Não vem ninguém pra te salvar, meu amigo. É você, Pô, mas você. no Rio, pra gente, o maluco tá num ambiente de luta e é loiro de olho verde, ele é playboy, não adianta, né? E fala aí, você se considera um playboy naquela época? Você se considera playboy? Não, cara... De onde você saiu? De onde a sua história de vida? Cara, eu vou te Sua dizer... infância? Ali, a minha família sempre me deu uma condição muito boa de vida, entendeu? Eu nunca passei por nenhum perrengue, nunca passei por nenhuma necessidade, cara. Sempre tive, pô, entendeu? Mais do que o necessário, entendeu? Sempre tive todas as condições para ser um atleta, para ir para as competições, para os lugares, entendeu? Meu pai, meu avô sempre batalharam muito ali para poder abrir as portas para mim. Então eu me considero um cara de muita sorte no esporte, entendeu? E, cara, tenho muito a agradecer eles, né, por tudo que eles fizeram por mim, né, cara? Porra, no meu judô ali, investiram um caminhão de dinheiro na minha carreira ali. Nessa entendeu? hora, o pretinho do Rio, igual a mim, falou assim, tá vendo? Playboy. Que eu tô em casa olhando nessa hora assim, YouTube, eu falo, Playboy. Não, mas Mas, tipo pô, assim, cara, é o que independente você falou, disso... é a democratização, né? Você pisou no tatame, irmão. Não tem essa. Você tendo uma família que te deu suporte ou não, se você não fez o teu, a lição de casa, tu vai chegar ali e não tem jeito. Não é o dinheiro que vai te safar, não é a condição da família, não é a preparação que tu fez. E tu fez a tua parte. Tu fez a tua parte sempre, né? Porque tem gente que tem mais ou menos investimento da família, mais ou menos apoio da família do que você teve e não faz. Tendo muito mais, não faz a parte dele. Ou tendo muito menos, também não faz, desiste antes, né? Por isso que eu perguntei assim, a minha pergunta sobre o Flamengo,
foi porque, às vezes, a galera não ia bater na tua porta. Tu falou assim, eu tive 8 anos e eu pensei, meu último ano agora, se não for dessa vez, eu vou parar, porque eu vou mudar o meu foco. Se eu tivesse parado 1 ano antes, 7 anos em vez de 8, alguém do Flamengo ia chegar atrás de você e falar assim, Pedro Antum, vem cá, gostei de você. Com certeza não. Entendeu? Se o cara para pelo caminho ali, ele deixa de acontecer muitas coisas na carreira dele ali. Mas, cara, o pessoal Você fez por onde? Você fez por onde também, né? O pessoal que fica pelo caminho também não dá pra criticar, porque é muito difícil, entendeu? Chega uma hora ali que, pô, você tem que pagar suas contas, tem que fazer seu trabalho, tem família, alguns já têm filho cedo, entendeu? Então, vai da vivência, da experiência de cada pessoa ali, né? E, cara, mas independente disso que a gente conversou antes ali, de ser playboy ou não, cara, eu sempre tive máximo respeito pelos meus adversários, independente de quem eles fossem, entendeu? Até o pessoal que eu convivi como atleta, a gente tem um respeito máximo pelos outros ali, a gente sempre teve um respeito um pelo outro, né? E se você for lá agora, no Rio de Janeiro, e perguntar, os caras vão falar, não, pô, moleque gente boa, firmeza, moleque né? respeitoso, entendeu? Moleque, Nunca, sempre respeitei. O que vale dentro e fora do tatame, o que entendeu? vale dentro do esporte não é o dinheiro, né, Pedro? O que vale não é o dinheiro. O que vale é a dedicação, é o respeito, é essa amizade e as que a gente amizades, constrói. né, que você faz, que, pô, é uma coisa constrói muito no legal. caminho. Hoje em dia, aqui na Austrália, pô, eu recebo muito pessoal que eu conheço lá do Brasil, da época de atleta lá no Brasil, entendeu? E o pessoal vem pra cá e, pô, às vezes até um adversário, antigamente um adversário, e, pô, eu recebo aqui na minha casa como se fosse alguém da família. E realmente é o pessoal, é família, né? Porque aquele ambiente ali era um ambiente que eu convivi, que todos nós estávamos lá, que todo mundo ali com o sonho olímpico, almejando um dia ser um atleta olímpico, entendeu? Então é um pessoal que se identifica, né? Muito maneiro, né? E você tá abrindo as portas, né? Esse espaço aqui, o lance do podcast e tal, começou com essa ambição, né? Com essa pretensão. Eu tenho a pretensão de ajudar as pessoas a motivar elas, mas a equipar elas também. Com certeza. Não só falar, vai, mete a cara e vai, mas tentar, tipo assim, vai, mas dá pra se preparar um pouquinho. Com sabe? certeza. E tu tem aberto portas para as pessoas, tem trazido gente do Brasil para cá, né? Ajudado pra caramba. Agora, né? Tem sempre uma galera que tá em contato contigo, ó, dá pra vir assim, faz assim. Tu já sabe muito do caminho das pedras, né? Tu já pode ajudar bastante e tu tem feito isso. Isso é maneiro pra caramba. A gente faz o possível para abrir as portas, para ajudar, entendeu? Para dar ali né, aquela condição de chegada aqui na Austrália que seja favorável, entendeu? Mas isso vai depender muito da pessoa que tá vindo ali, entendeu? Se o cara chegar aqui, poxa, pegar pesado ali nas funções, ali fazer o trabalho, fazer as coisas direito, pô, esse cara vai ter sucesso com certeza, entendeu? Agora o cara que chegar aqui e, pô, quero curtir a Austrália, só passear, lifestyle, aí, pô, vai ficar um pouquinho complicado, porque vai ter tempo para você fazer isso, entendeu? Sempre vai ter um tempo para lazer e tal, mas aqui, cara, na Austrália, pô, como você sabe, é trabalho duro, é disciplina, entendeu? E aí você vai ter um bom resultado aqui, né? Eu, pô, tive muita sorte quando eu cheguei aqui, né? Que eu tive o sensei Diego Barreto e a Thaís Ginalo ali, que foram, né, meus padrinhos, né? Meus pais aqui na Austrália, né? Quando eu cheguei. E, pô, me ajudaram muito e a gente tá junto até hoje aí na parceria, né? Tem uma amizade muito boa, me sinto parte da família já, né? E foi muito engraçado, assim, porque eu já tinha ouvido falar do Sensei Diego bastante, do Diego Barreto bastante lá no Brasil, por um pessoal que eu conhecia, né? Ele é outra geração, uma geração um pouco mais velha do que a minha. E eu nunca não tinha ideia que a gente ia, né, formar essa parceria junto com a Grappling Brosa que a gente tem hoje aqui na Austrália, né? E foi muito engraçado, porque nesse ano que eu entrei na seleção brasileira, eu fui fazer uma competição e o chefe da delegação era o Sensei Átila Cardoso, né? E eu lembro que depois das Olimpíadas do Brasil,
eu tava olhando no Facebook lá, eu vi uma foto do Sensei Átila aqui na Austrália. E eu mandei uma mensagem pra ele. A gente ficou muito amigo, né? Nessas competições que a gente foi junto, né? Ele sempre chefe da delegação, aqui, pô, aquele respeito e tal. E ele é um cara sensacional, super humilde, assim, sabe? E eu mandei uma mensagem, pô, que legal, tá na Austrália e tal. E eu tinha vindo pra Austrália aqui em 2010, passei alguns meses aqui como... Você já conhecia. Eu conhecia, eu vim aqui pra Austrália, eu treinei aqui e tal. E passei um tempo aqui e falei, cara, quando esse é o lugar que eu quero me aposentar, né? Eu quero vir morar na Austrália. Ah, tu já pensava nessa parada. Eu já pensava, porque depois aqui da Austrália, depois das minhas competições na seleção brasileira, eu morei um tempo na Europa, entendeu? Competi na França, fiquei em volta fazendo as competições para evoluir e tal. Espanha e vários outros países lá, entendeu? Mas aí quando eu vi o Sensei Átila tava aqui, eu mandei a mensagem para ele, ele falou, pô, Pedrinho, tem que vir para cá, cara. Pô, tá faixa preta, fala inglês, poxa, tem que vir pra cá, né? E eu falei, pô, é verdade. E meu pai sempre me falava isso, né? Meu pai fala, pô, cara, entendeu? Tu tem que sair do país, né? Tem essa condição aí de que, pô, tu gosta de inglês. Eu sempre fui um cara apaixonado pelas línguas, né? Gosto muito, pô, de falar inglês. Espanhol, desenrolou no espanhol aqui a manhã toda hoje, pô. Eu falo espanhol, gosto de falar espanhol assim, não tô tão treinado. Passei um ano na França também, estudei francês. Entendeu? Não sou tão afiado, fazia alguns anos que eu não falo, mas consigo dar uma desenvolvida também. Se virar, né? Se estiver lá, tu consegue se virar. E eu sempre fui apaixonado por línguas, né? Sempre fui apaixonado por saber, por conseguir me comunicar com outras pessoas, sabe? E até hoje, pô, tô gostando muito de vir aqui trocar essa ideia em português contigo, não tenho oportunidade de falar no dia a dia aqui, né? Na Austrália, né, cara? É tudo só em inglês, então, pô, sendo muito bacana aqui poder trocar essa ideia em português contigo aqui, cara. Ah, que maneiro, meu velho, que maneiro. Não, como termina essa história da seleção brasileira na tua vida? Como que para? Como que sai da seleção brasileira? Então, tipo assim, não deve dar vontade de sair nunca mais, né? Tipo, a seleção brasileira, tu tentou tanto tempo ser parte, representar teu país, como você falou, com tanto orgulho. Queria representar meu país. Uma vez que tu tá lá dentro, tipo assim, fala, e agora? Tipo, daqui a pouco isso vai passar, vai acabar. Então, a minha última competição com a seleção brasileira foi em 2015, uma Copa do Mundo, na época se chamava World Cup, na Argentina. Foi minha última competição que eu competi, eu fiquei em 5º lugar. Perdi a disputa de bronze nessa competição, mas foi uma competição que eu ganhei várias lutas. Fui bem, infelizmente não consegui chegar na medalha, mas... A galera quem não é do judô, tipo, pra ser 5º lugar numa competição de judô, tu luta pra caramba. Cara, é complicado ali, é bem disputado assim, né? Tem muitos atletas bons de todos os lugares e independente de onde seja a competição, tá todo mundo lá, entendeu? E, cara, é muito complicado lá no Brasil você se manter na seleção brasileira, entendeu? Todo ano tem uma seletiva, todo ano entra um cara. Até se você tá na seleção brasileira e você não teve alguns resultados, você tem que participar de novo da seletiva e tu vai entrar de novo ali contra 200 caras. A parada não é brincadeira não, cara. Pra se manter entendeu? Também, então, é muito super difícil. Muito difícil. Tem que estar tendo resultados no circuito mundial ali, tem que estar com ranqueamento da IJF, da Federação Internacional de Judô, entendeu? Tem que estar... Cara, tem que estar um top ali de tudo, né? E depois que eu saí do Flamengo ali, eu voltei para Santa Catarina, o treinamento era outro, né? Eu fui representar a equipe de São José, lá em Santa Catarina, o treinamento era outro, e ali as condições de vida em Santa Catarina são diferentes ali também, não tem tantos caras bons como no Rio de Janeiro, e que eu acredito, assim, né, para você evoluir no esporte, você quer ser um atleta de alto rendimento, você vai treinar judô, vamos dizer, judô, você pode aplicar para o jiu-jitsu também, mas, por exemplo, vou citar o judô aqui, né, que é a minha especialidade. Ou você tem que ter, cara, 20 destros e 10 canhotos ali. Cara com diferentes tipos de corpo, diferentes pegadas, estilos diferentes. Aí, cara, você vai evoluir. 20 destros e 10 canhotos. 10 canhotos top. Bons. Todo mundo ali que, entendeu? Não pode ser 20 destros eu.
Não, pode pô, ser. mas tu é duríssimo, Não né, pode cara? ser. Pô, Tem que ser tá 20 sendo destro. humilde aí. Tem que ser 20 destro que, né, pra te dar treino. É isso, tá dizendo? Com certeza ajuda bastante, entendeu? Com certeza ajuda bastante. Isso aí faz o cara tá sempre. Até porque a competição interna ali é muito grande, né? Que nem na época do Flamengo lá, pô, tinha vários caras da mesma categoria, entendeu? E aí, poxa, quem é que tá melhor? Quem é que a gente vai mandar pra competição tal? Até teve uma competição que eles me mandaram pra Itália, foi a Copa do Mundo de Roma, e tinha o pessoal lá e todo mundo queria ir, e eles me selecionaram porque naquele momento eu tava melhor. Entendeu? Então, assim, cara, você tem que estar dando o teu melhor e tá ali, e ter os caras fortes pra treinar ajuda muito, entendeu? Você tá treinando com o pessoal forte ali, isso aí vai te dar uma condição de chegar numa competição e enfrentar um cara ali que, pô, vamos dizer, o cara tem na academia dele ali, no clube dele, quatro Entendi, destros, um claro, canhoto, claro. entendeu? Ali não é a mesma coisa, sabe? Não tem aquela variedade de treinamento. E isso, cara, pro jiu-jitsu é a mesma coisa. Pô, tu vai treinar ali, tu Não, é. tem, pô, 15 guardeiro, 10 passador, entendeu? Cara que joga aqui, joga ali. Ali, pô, o pessoal que faz os estilos de guarda diferente ali, entendeu? Então você vai ter aquela. Já vindo de casa ali com o trabalho feito, entendeu? Tu vai chegar na competição lá e tu vai falar, mas isso aqui, meu amigo, isso aqui, semana passada o cara deu 3 dessa aqui nos 3 primeiros rolas aqui, entendeu? Então, você tá entendendo? Tu já vem Claro. preparado de casa, Sim, sim. entendeu? Com Isso faz a certeza. diferença, né? Faz muita diferença, né, Pedro? Mas ali, cara, tá na seleção brasileira de judô é complicado, é difícil, entendeu? Só tem os melhores, entendeu? Eu, pô, tive a honra de ser de ser da seleção brasileira, representar a seleção brasileira na categoria adulto e na categoria júnior, né? E, poxa, foi uma coisa que eu dei muito orgulho ali pro meu pai, pra minha família, né? Subi em primeiro do pódio, né? Toquei o hino nacional Nossa, e foi bacana. E esse era que meu irado. objetivo quando eu mudei aqui pra Austrália, que era também voltar pro circuito mundial aí depois dos 30 anos com, né? E A gente tava representar. trocando essa ideia hoje mais cedo, né? Tipo, quantas pessoas seria depois uma parada que eu vou fazer? Vou jogar, começar a investigar. Quantos caras conseguiram representar 2 países na seleção de judô, né? Brasil e Austrália, e competir depois dos 30, competição internacional, ganhar luta. Putz, pô, deve ser pouquíssima gente, brother. Não, com certeza tem os caras, mas é difícil, não é fácil, entendeu? Depois de uma certa idade ali, pro judô, vai ficando complicado, entendeu? Você tem que treinar muito mais, tem que. E a Pra tua manter o. categoria é muito rápida, meu irmão. Eu fui ver ao vivo ainda mais rápido do que pela televisão. Sempre lutei de 60, né? Até 60 Eu quilos, te vi aqui no Olympic Park. Putz, que É isso. verdade. Muito rápido aquilo tudo. A última vez o Olympic Park, que Sydney International Open, né? Isso. Quando eu quebrei o dedo na primeira Quebrou o luta, dedo. lutei mais 4 vezes com o dedo quebrado lá. Foi campeão ali. Fui campeão, poxa. Campeão ali. Ali foi. Pô, ali Foi, emocionou, pentacampeão. 5 vezes o Sydney Open Emocionou. ali. Mas Pentacampeão. depois fiquei 2 meses com gesso na mão aqui pra recuperar. Mas ainda voltei, né? Isso, ano passado ainda voltei da lesão, ganhei o campeonato australiano e consegui me classificar para competir no circuito mundial, né? Competi Europa, competi em Sarajevo, Praga, competi em Taipei, Pela Austrália. já. Que maneiro. E finalizei com 5º lugar em Hong Kong, né? Perdi ali a medalha de bronze ali por um detalhe ali, mas poxa, foi já um resultado que me deixou feliz, entendeu? Lógico que eu fiquei triste de não ter subido no pódio ali, mas tudo bem, eu entendo que eu já tô acima dos 30 anos, o pessoal ali não tinha nenhum mais de 24 anos na chave, e eu, pô, cheguei junto ali, consegui vencer Hong Kong, vencer Coreia, entendeu? Acabei perdendo na semifinal pro atleta mongol, que número 17 do mundo, né? Então tá top 20 ali, que já é Nossa. né?
E ele... Quantas aulas que ele dá por semana, o atleta de Hong Kong? Ah, pô, esses caras aí, os caras não dão nenhuma aula, os caras só treinam, né? Como eu fazia 10 anos atrás, né? Esse cara... Era bom, né? Eles eu não sei, eu dou 35. De 30 a 35 aulas ali por semana e ainda acho um tempinho pra treinar e olha, Cafezinho, cafezinho. tô feliz, cara, muito gostoso. Como que é o do café esse aqui? Nossa. Pô, muito obrigado. Tá ótimo. Valeu. E, cara, mas é muito bacana, né? Esse ambiente do esporte, ele tá sempre buscando, né, os resultados e tal. Até um certo ponto da tua vida é muito bacana, né? E eu entendo que tem muita gente que não gosta de competir, eu compreendo, entendeu? Até tem muitos atletas que eles chegam pra mim assim, ó, professor, poxa, entendeu? Eu vou na competição lá, vou trabalhar no placar, vou ser árbitro, mas competir não é pra mim. Entendeu? Eu respeito muito isso, né? Mas no nosso currículo aqui da Grappling Bros de Wollongong, ali eu falo o pessoal, sei lá, faixa branca, entendeu? Pra conseguir, depois de 2 anos e meio, mudar pra faixa azul, ele tem que participar de pelo menos uma competição, entendeu? Não importa qual competição vai ser, como que vai ser, mas ele tem que ir lá e sentir o que que é estar participando, o que que é. Porque senão depois esse cara, quando ele chega na preta, entendeu? Como é que ele vai falar para o aluno dele, pô, a competição é assim, assim, assado. Qual a autoridade que ele vai ter se ele nunca foi, entendeu? Se ele nunca participou, entendeu? Qual é a credibilidade? E o pessoal que eu treino ali entendeu? Tipo, poxa, não precisa ser campeão mundial, mas você tem que ter o mínimo de experiência para, né, para poder instruir o teu atleta no futuro. E ele... O que eu vejo é que isso acaba gerando... Eu já conheci gente que chegou na faixa preta sem nunca ter competido. E o que fica nítido para mim é que isso gera neles mesmos uma... Tipo síndrome do impostor. Uma insegurança, assim, O né? cara por dentro, ninguém sabe, mas ele sabe que ele não tem aquela experiência para passar para alguém que ele esteja querendo ajudar. Sim. Ele sabe. De repente aquela pessoa nem tá preocupada com isso. Aquele aluno lá, faixa branca e tal, ele tá... Mas ele tem uma parada nele ali, uma... Tipo, pô, tá faltando isso aqui. E é triste o cara treinar 8, 10 anos para pegar a faixa preta e ficar faltando uma parada que era simples de ter sido resolvida lá no começo, né? Exatamente. Exatamente. E, cara, tem algumas pessoas que até eles falam, não quero ir, não sei o que, tal, mas eles vão lá e acabam gostando. Entendeu? É só aquela... Deixar um pouco de lado aquele ego de ganhar ou perder, ir lá e botar a cara e ver qual é, entendeu? Tu não precisa fazer isso, cara, uma vez por ano, entendeu? Tem muito a ver com a infância também, né, Pedro? A gente Lógico. vê quando tu conta como foi a tua infância, como foi esse direcionamento, esse apoio, esse suporte, né? E um tio, um pai ou um coach, igual você no seu caso lá agora com as crianças, ajudando, faz muita diferença. E de repente a gente pega adultos hoje em dia que nunca fizeram nada nesse sentido, não tiveram a família para ajudar, assim, a incentivar a competir qualquer coisa. Tem aluno aqui que eu tive que nunca competiu nada. Eu troco ideia depois, vou perguntando e tal. Então, cara, não, nada. Mas, eu joguei não sei o quê. Aí tu fala, tá aí, competiu alguma vez nessa coisa? Não. Aí, o cara tá com, sei lá, 30 anos de idade, nunca competiu nada. Cara, de novo, é o que você falou, não tô querendo que ele seja campeão mundial, mas tipo, putz, vamos ter essa experiência, filho, enquanto você ainda tem a tua saúde aí, tem as pernas pra andar. Com certeza, é. Eu acho que faz parte do progresso ali, do artista marcial. Entendeu? Tudo bem, tem muitas pessoas que falam que não precisa, que não... Entendeu? Tem muitos caras do jiu-jitsu, do judô, que falam que competição não é o caminho e tal. E cara, eu respeito eles, né? As opções deles, a ideologia que eles têm. Mas assim, o que eu acho é que, cara, é importante você ter uma experiência competitiva, entendeu? Porque você nunca sabe qual vai ser o seu trabalho ali, entendeu? Às vezes chega um atleta de alto rendimento para você, tá ali na sua academia uma pessoa com potencial de ser um atleta de alto rendimento, entendeu? E aí você não poder direcionar aquela pessoa. E porque hoje em dia o mercado ele tá muito aberto ali, né? Tem muitas pessoas qualificadas, tem muitas pessoas... Isso. Se, pô, o cara ficar para trás ali, meu irmão,
A parada vem e te engole, saca? Então tem que estar sempre evoluindo, sempre estudando, e essa parte competitiva faz parte. Pode não ser o foco, mas ela é parte do progresso de cada pessoa ali, seja no jiu-jitsu, no judô, qualquer outra arte marcial. Essa é a minha visão, né? Eu posso estar. Muita gente pode discordar, e, pô, pra quem discorda, meu respeito, mas é o que eu acho. Eu pedi encarecidamente que você viesse aqui para escutar a sua visão. Pô, Nesse muito momento, obrigado. o que o restante da população mundial pensa, não me importa. Eu quero escutar a sua opinião. É isso Não é aí, não? cara. Olha, Por isso que a gente tá aqui. como eu falei antes, eu gosto muito de competição. Eu acho que isso faz você evoluir como atleta, como pessoa, entendeu? Porque quem vai lá e enfrenta uma competição de jiu-jitsu, entendeu? Vamos dizer, o menino ali faz jiu-jitsu desde os 7, 8 anos, tal. Quando ele for prestar a prova pro vestibular, pô, o cara vai estar tranquilo. O cara vai chegar lá, lógico, tem que saber o conteúdo, tem que estudar, tem que fazer, né, o beabá pra chegar bem lá, né? Senão só chegar sem saber nada também não adianta, né? Mas então, esse cara, ele vai estar ali, ele vai sentar, vai ter um papel na frente dele, o conteúdo, ele vai pegar a caneta, vai começar a fazer a prova e, meu irmão, não tem ninguém tentando estrangular ele ou pegar o braço dele, entendeu? Então, ali, ele tá, fisicamente, ele está, entendeu? Safe. Agora, tudo tá dentro da cabeça dele, entendeu? E é o mesmo momento ali, quando você vai meia hora, 40 minutos antes da competição, você começa a aquecer, você vê todo mundo na área de aquecimento ali, todo mundo aquecendo, aí tu já vê lá fulano, beltrano ali, que já tem mais nome, não sei o que tal, e os caras mandando bala e tu fala, caramba, será que eu mereço estar aqui? Será que eu mereço estar nesse lugar, entendeu? E tem muita gente que naquele momento chega e trava. E aí chega lá, pô, a Congelou. competição não faz nada, a competição é uma merda e cara, dá pra entender, só que dá pra você trabalhar nisso, né? Hoje em dia tem muitos atletas que fazem um trabalho mental, né? Muitos psicólogos que estão voltados para a área do esporte, têm feito um trabalho maravilhoso com os atletas, entendeu? Mental Então, coach também. mental coach, exatamente. Pode crer. Porque hoje em dia, para ser atleta ali, tem que ter toda a preparação, né? Tem que ter um nutricionista, o preparador físico, preparação mental. Queria até mandar um abração aqui pro Marcos Passos, o Fortes, meu nutricionista, Sensei Vinícius Marcondes, meu preparador físico. Boa. Aí já estamos há alguns anos juntos. Ano passado a gente realizou um trabalho muito legal juntos aí. E eles estão aqui na Austrália, não? Não, os dois eles estão no Brasil. A gente faz o trabalho à distância aqui, mas é um pessoal que eu confio muito, né? Que fomos atletas juntos, crescemos juntos ali, pegamos uma faixa preta junto. Então, são caras que a gente veio... Essa que é a diferença que eu tô falando, entendeu? Ali são profissionais que eles viveram na pele, entendeu? Eles sabem o que você precisa. O que Eles que você sabem precisa? exatamente o que o atleta precisa. E eles, por quê? Porque eles viveram, eles foram lá, eles vivenciaram e tiveram a experiência do que é o ganhar, o perder, o chegar ou não chegar, o faltou isso, faltou aquilo, precisamos disso ou daquilo, entendeu? Então, são profissionais que são diferenciados no que eles fazem, porque eles começaram do zero, entendeu? Foram subindo ali degrau por degrau como E a atleta. pessoa vai buscar eles, né? E o A pessoa pessoal, vai buscar eles, com né? certeza, Tipo o pessoal assim, vai o cara buscar do eles. judô sabe que eles passaram por isso, ele vai buscar eles. O cara do Gil vai buscar eles, né? Com certeza. Isso é muito diferente. A e galera, se depois quiser perguntar o nome, contato, bota aí nos comentários que o Pedro vai me passar. Com e certeza, eu vou vamos botar deixar o arroba, deixar todo mundo direitinho, o contato do nutricionista, do preparador físico, Vinícius e Marcos. Vinícius Vinícius e Marcondes e Abraço. Marcos Passos. Nossa, Um abração aí, todos aí, pô, galera casca grossa. funcionou, hein? Funcionou que o bicho tá o aço. É isso aí, cara. Vamos, aqui não pode. Tem ninguém brincando aqui, não. Tem ninguém brincando, meu amigo. Vamos pra cima. E, poxa, não, mas muito legal, cara. E hoje em dia, aqui na Austrália, né, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com esses novos atletas, né, que estão chegando aí. Eu venho fazendo um trabalho fazem 6 anos na Grappling Bros, sou head coach da Grappling Bros de Wollongong e tenho atletas de judô e de jiu-jitsu. No ano passado foi o primeiro ano que a gente teve resultado, né, um resultado expressivo no cenário nacional,
não só no judô como no jiu-jitsu. Até no jiu-jitsu a gente teve um resultado expressivo a nível internacional. Tivemos 3 medalhas no Campeonato Mundial de AGP da Abu Dhabi. Fizemos um ouro, uma Coisa linda. prata e um bronze. E ali 2 dessas medalhas foram atletas que começaram o jiu-jitsu Do zero. 5 anos atrás, lá em Wollongong, faixa branca, e 5 anos depois eles chegaram e estão agora entre os tops da categoria do mundo, né? Então, isso é uma coisa que é Meus muito... parabéns, irmão. Meus parabéns. Muito obrigado, e é uma coisa que é muito gratificante pra gente, porque, cara, a gente sabe da dificuldade que é de você construir ali essa carreira para poder chegar entre os melhores, né? A gente sabe que não é fácil, que é muita dedicação, dia a dia, e é muita coisa envolvida, né? E luta num país de primeiro mundo é muito difícil, né, Pedro? Da galera abraçar e dar o sangue, né? Porque não vai resolver a vida deles. Eles têm que estar apaixonados realmente, porque às vezes no Brasil a gente sabe que o cara abraça o caminho do judô como uma corda ali, Uma oportunidade para o cara de ter, salvação, né? exatamente, Né? para poder crescer e poder poder expandir, assim que eu né, vou sustentar minha família, é assim que eu vou. Não é uma coisa. Muitas vezes não é somente que ele gosta. Óbvio que também gosta. Mas existe. Eu já escutei de atletas falando, não, na minha cidade o cara. Se o cara não der bom como lutador de jiu-jitsu, MMA, ele vai pro crime. Sim. Tipo assim, é a realidade. É a realidade. Não é, a gente não tá inventando, é da nossa cabeça. E aqui Não, não tem isso isso. Aqui não tem isso. Então não é a mesma fome. Não é a mesma fome, às vezes, no treinamento, no apertar. Quantas vezes o Diego já falou comigo, cara, cuidado se apertar muito, a galera... É verdade, tem que ter o ball balance ali, tem que ter ali o equilíbrio, né? Porque senão a galera, eles desertam mesmo do treinamento ali. Porque ali já né, pela condição de vida que eles têm aqui, eles não precisam estar ali, entendeu? Os que estão ali são porque gostam muito, entendeu? Porque têm vontade, porque eles querem chegar, eles querem se tornar atletas e... Inclusive, temos a Olimpíada de 2032, que vai ser realizada aqui na Austrália, né? Então, esse projeto que a gente começou há 6 anos atrás aí é um projeto olímpico, né? E nosso objetivo é classificar pelo menos um atleta para as Olimpíadas de 2032. Olha aí. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer melhor do que isso, entendeu? Estamos trabalhando forte aí todos os dias para atingir esse objetivo, né? A gente tem alguns potenciais ali que estão vindo. Se tem. No passado já conseguimos 5 campeões australianos de judô ali, né? O pessoal que começou também esse trabalho do zero, e então é promissor. Lógico que ainda tem muito caminho pela frente, tem muito jogo pela frente, e especialmente aqui na Austrália as coisas mudam muito rápido, mas no que depender de mim, cara, o trabalho vai ser feito com amor e com muita dedicação ali, sempre respeitando, lógico, todo o processo de cada atleta, e vamos ver. Vamos ver em 2032 o que vai acontecer, né? Quem sabe a gente não tá lá nas cabeças. Isso vai, com certeza, com certeza. Eu não duvido, não duvido, não. E ainda mais de ver como você se dedica, como você dá aula, como você puxa a facilidade, né? Às vezes eu fico com medo de usar algumas palavras assim que a pessoa acha que porque existe um caminho que você percorreu para hoje em dia parecer fácil fazer o que você faz. Eu sei disso, mas eu que estou de fora, eu olho e falo, fácil, moleque, dá aula fácil, dá o treinamento fácil, ele faz parecer fácil tudo, e isso por isso estou falando, não duvido de que vai colher uns bons frutos aí. Pô, eu agradeço. Eu sempre gostei muito de participar das aulas, assim, quando eu era mais novo, em Curitiba com o Sensei Eduardo Grande, eu lembro que o nosso treino era das 7h30 às 9h30 da noite, né? Mas o meu pai ele me levava antes, que eu pedia para ele que eu queria ficar lá e assistir as outras aulas, tal, e
E eu passava o dia com o meu professor ali e ele dava aula, eu ficava de assistente dele. Pô, eu era novo, mas eu gostava muito, entendeu? Então isso me deu ali uma base boa. E aí em 2006 foi onde eu tive a oportunidade de assumir o meu primeiro grupo, né? Que foi lá já na Guarda do Embaú, que foi um grupo que eu lembro que a minha irmã Pietra, ela tinha 5 anos e eu queria ensinar para ela judô, né, tal. Aí meu pai falou, pô, vamos armar um tatame aqui e tal. Aí a gente foi na escolinha da guarda, na escola lá, meu pai comprou os tatames, a gente armou a área e ali começou a história do que foi o judô pura vida, judô raça pura vida, na Guarda do É Embaú. mesmo. Que foi durante muitos anos. E dessa primeira aula saíram 2 medalhistas no Campeonato Brasileiro 6 anos depois, né? 6 anos depois, em João Pessoa, na Paraíba, Gustavo Silveira e a minha irmã Pietra Antum foram medalhistas. Gustavo Silveira foi campeão brasileiro e pan-americano depois em competição em El Salvador, e a Pietra foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. E eram 2 alunos que estavam naquela aula. Que loucura. Entendeu? E temos ainda pessoal que estava lá também, que hoje em dia atletas que estão despontando no cenário nacional ali, que são os irmãos Melo Rego, Luiz Felipe e Luiz Henrique, foram meus alunos, treinaram muitos anos comigo ali também, e hoje em dia estão chegando junto nas competições no Brasil. Eles treinam hoje em dia no Morgenal em Curitiba, eles se mudaram, saíram da guarda, foram para lá. E então teve um pessoal ali que teve um resultado daquele trabalho ali que foi feito durante esses anos. E essa foi porque quando eu comecei ali, cara, eu não tinha muita experiência, tinha experiência que eu tinha da minha própria prática, tal, e do tempo que eu tive com o meu professor, aprendendo com ele ali, sendo assistente, e eu comecei a formular o meu próprio método ali, entendeu? A partir daquele ano. E, pô, com certeza eu cometi muitos erros, entendeu? Fiz coisas que talvez métodos de treinamento que não funcionaram, entendeu? Para hoje conseguir chegar e ter o meu próprio método de ensino ali. E, cara, mas com certeza ali o meu método de treinamento é muito baseado nos pilares básicos, né, da arte marcial. Os pilares básicos que são disciplina, respeito, higiene, pontualidade, entendeu? São alguns pilares ali cara, sem isso, nenhum atleta chega a lugar nenhum, entendeu? Se você não tiver isso bem definido, você não vai conseguir chegar. Não vai, entendeu? Isso é básico. E, na verdade, não só para atletas, né? Mas para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, um trabalho, um estudo. Se você não... tão básico que vai servir para tudo, né? Tá para tudo. Se você não tiver disciplina, respeito, higiene, pontualidade, você não vai sobressair em nada, entendeu? Então, eu acho que isso se você trabalhar em torno disso, pô, já vem dando certo há muitos anos por outras pessoas, Exato, entendeu? Exato. Você... Não, e quando o cara fala pilar, né? Você está falando, são pilares. Se você tirar uma dessas coisas, é como tirar o pilar. Vai começar a desabar tudo. Exatamente. Vai começar a rachar tudo em volta, né? É simples. É o que tu falou, vai começar... Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. O cara, ele tem disciplina, ele tá lá todo dia, ele respeita todo mundo, ele chega no horário, mas tem uma coisa faltando ali, o cara não lava o kimono. Entendeu? Porra. Todo mundo já vai Chega com o falar. corpo sujo. Cara, tipo, o cara não lava o kimono, não toma banho, entendeu? Tipo, isso aí já, entendeu? Agora, beleza, o cara faz tudo, lava o kimono, chega ali sempre com o kimono lavado, roupa limpa, sempre cabelo cortado, unhas aparadas, entendeu? Chega sempre ali na beca, mas chega atrasado. Porra, tu já perde a credibilidade, entendeu? Tu não é um cara que consegue cumprir com os teus compromissos. Ou se você é um cara que não tem respeito com os teus colegas de treino, entendeu? Ou se você não tem disciplina para chegar no treino todo dia, para conseguir estar lá, para conseguir manter o ritmo, entendeu? Ali sabe? E então,
se você, são os pilares básicos. Igual você acabou de falar, se você tirar um deles ali, cara, bom, o Vai negócio dar ruim, cai. vai Tem dar que ruim. estar. E lógico que é difícil ter um balance a vida inteira, né? Não é fácil. Todo mundo tem ali os seus próprios. Sim, sim. Mas você desenvolvendo isso num aluno, desenvolvendo isso numa criança, desenvolveu isso num adolescente. A hora que ele tiver esses altos e baixos, ele não vai ter nada, mas ele vai continuar sendo alguém que respeita o outro, que é pontual, que é aciado, que... Não, Entendeu? definitivamente. Então, cara, Ali isso vai ficar tipo, para a vida isso dele, vai entendeu? ficar. Vai ficar para a vida dele, para E qualquer isso, coisa que ele for fazer e qualquer ambiente que ele vai fazer. E na verdade, esse é o objetivo principal, entendeu? Porque pô, tu ser campeão, fazer um campeão, isso aí, a medalha ela enferruja, o tempo passa, outras pessoas vão, ganham, entendeu? Mas aquilo ali que ele aprendeu, que ele ou que ela aprenderam no tatame, no dia a dia, isso eles vão levar para a vida. Entendeu? Ele vai lá levar isso para o trabalho, levar isso para. E vão se tornar indivíduos mais respeitados na sociedade. Entendeu? Pô, ninguém vai desrespeitar a pessoa que tá ali, entendeu? Tá com tudo no plano, tudo em cima, todos os pilares ali fortes, o entendeu? cara não entrou num buraco, né? Caiu tudo, mas tem os pilares estão ali, os valores dele estão ali, os pilares estão ali, então ele não entrou num buraco. Exatamente. Ele tá mal, ele tá, vamos, sei lá, vou botar um exemplo qualquer tá sem academia, o mestre foi embora, levou a academia embora todas nas costas, ou ele tá sem emprego, mas ele tá limpo, ele não tá culpando ninguém em volta dele por causa disso, ele tá vivendo isso, ele não tá culpando ninguém, ele continua respeitando todo mundo, né? Ele tá cumprindo com os poucos compromissos que ele tem, porque ele tá num momento difícil da vida, né? E ele tá disciplinado ali, todo dia tentando voltar a se reerguer. Cara, pô, tu cumpriu teu papel como formador, como professor, como treinador, como coach. Missão cumprida. Por mais que esse cara nunca ganhe um título de nada na vida, você foi o coach da vida do cara, que foi você que ensinou a ele tudo isso, a ele se manter assim consistente nesse percurso, nesse caminho, né? Pô, Eu concordo. Eu acho que as coisas que você aprende quando criança, elas te acompanham pelo resto da sua vida. Não só essas coisas, mas habilidades motoras também, entendeu? Pô, tu aprendeu a fazer bananeira, dar estrela, parada de mão, dar um rolamento. Isso aí vai te acompanhar, cara. Pra Talvez vida você toda. fique 10 anos sem fazer, você tá um pouco enferrujado, mas o movimento vai estar ainda ali na sua cabeça. Se você precisar fazer em algum momento, talvez não saia tão perfeito como saía na época que você treinava diariamente, mas aquilo vai te acompanhar, aquela habilidade vai estar com você ainda, entendeu? Maneiro. Talvez não tão apurada. Claro, claro. Mas tu não mas ela não vai tá lá. não desaprendeu. E quando que tu decidiu assim, vou morar na Austrália? Quando que foi isso? Como? Por quê? Então, cara, depois que passou as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né, eu tava sentado com meu pai e a gente tava conversando assim, falando, pô, e aí? Quais serão os nossos planos? O que a gente vai fazer? Porque eu tinha plano até meus 30 anos no Brasil. Mas quando eu fiz 25 anos, eu já tinha atingido todos eles. Legal. Eu já tinha tudo que eu tinha planejado até os 30 foi cumprido. E aí, pô, eu tava sentado com meu pai e nós começamos a criar, vamos estabelecer novas metas? O que a gente vai fazer? Entendeu? E Com teu pai isso, cara. Que legal. meu pai, cara, é meu melhor amigo. Pô, entendeu? Eu sinto muita falta dele aqui na Austrália, né? Ele até tá vindo aqui daqui 2 meses, ele vai tá vindo Sério? pra cá. É. Vou conhecer o Carlinho, Vai finalmente. conhecer o Carlinhos. Pessoalmente, né? Já conheço. Figura. Não, ele é sensacional. Já Cara, conheço online, vou conhecer pessoalmente. Ó, sensacional. E ele falou assim, pô, cara, por que tu não vai pra Austrália? Por que tu não vai pra Califórnia? Por que tu não vai, pô, tu fala inglês bem, tu, entendeu? Tu gosta de estar fora, tu é um cara mundiado, por que tu não... Eu falei, pô, é legal. E, cara, por esses dias assim, eu vi lá o Sensei Átila, né? Aqui na Austrália, a gente começou a conversar ali, que eu já tinha até citado anteriormente. Sim, sim. E aí ele me falou, pô, cara, vem pra cá, vou te passar o contato da Thaís aqui. E a Thaís, né, que fez todos os meus vistos aqui, Thaís sensacional, né? Agente de imigração, pô, melhor aqui da Austrália, né?
E ela é esposa do Sensei Diego Barreto, judoca, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, entendeu? E a gente... Integrity Immigration. Integrity Immigration, da Thaís. Foi pela Integrity que eu vim pra cá. E eu, cara, eu cheguei aqui como estudante. É uma coisa que pouca gente sabe, entendeu? Todo mundo acha que eu já vim aqui com a casinha montada, feita. Entendeu? Todo mundo acha que eu já cheguei aqui já sentado porque o teu currículo é muito pesado também, né, Pedro? A galera tem motivo de achar, né? Porra. Então, mas aí, cara, não importa quem tu é, tu chega aqui na Austrália, tu não é ninguém. Não, mas... Entendeu? Tipo assim, na cabeça da galera dava. A galera te olha, tu fala, pô, foi atleta da seleção brasileira, atleta do Flamengo. Viajou o mundo competindo. Ninguém vai achar que tu chegou como estudante. Sim. Então não dá pra culpar. Não dá pra culpar a galera que acha. Com certeza. É que aqui na Austrália o judô não é profissional como no Brasil, né? O judô tá evoluindo muito aqui, tá, cara, tendo um crescimento e nós estamos colaborando para isso também. Eu acho que essa é uma das minhas funções aqui na Austrália, de fazer o judô evoluir. Dar meu melhor pelo judô e pelo jiu-jitsu. Mas, cara, quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, não é igual lá no Brasil. Não tem remuneração, não tem isso, não tem aquilo. E eu falei, bom, o que a gente vai fazer? E aí eu vim aqui, pô, comecei a estudar Sport Coaching, né? Foi o curso que eu vim fazer. E fazia lá em Town Hall, no centro de Sydney. Eu estava morando em Silverwater, eu pegava o ônibus às 6 horas da manhã, ia até a estação de trem, pegava, 45, 50 minutos de trem até... Não tinha praia, não tinha guarda. Não tinha, era longe da praia. Não tinha o surf. Caraca, comecei a ficar louco. Falei, meu Deus, quero pegar... Caraca, ainda bem que eu não te conheci nessa época. Imagina, Pedro sem surfar, morando em Silverwater. Então, mas eu sabia que era só um período, né? Que com certeza aquilo tinha que ser feito se eu quisesse, né? Ficar aqui na Austrália, porque não importa quem você é, qual a sua experiência, tu chegou aqui na Austrália, tu é a nova pessoa que chegou aqui na Austrália. Começa do zero para todo mundo, sabe? E, cara, eu cheguei aqui na maior humildade, assim, pô, falei onde é a melhor academia pra treinar o judô aqui, o jiu-jitsu, e me apontou pro Sensei Diego, né? Sensei Diego Barreto, na época tava na Zembu. Hoje em dia, né, tem a Grappling Bros, mas naquela época eu tive sempre perto do Sensei Diego ali, ele foi me direcionando ali e tal. Mas no começo eu trabalhei com outras coisas, né? Fiz trabalhos trabalhei como encanador, trabalhei em obra, trabalhei como segurança durante um ano e pouco. Eu sabia. Tu me contou uma vez a história. Trabalhei de bouncer, trabalhava em Crow's Nest ali, trabalhava no Stone Crow, Foxtrot, às vezes na Oxford Street. Foi uma experiência muito boa. Será que é duro, Pedrinho? Não. 64 quilos trabalhando de segurança. Pô, a galera gostava muito de mim lá, cara, porque eu era um segurança muito... Entendeu? Irmão, gente boa pra caramba, sempre trocava ideia com a galera. Eu poderia pesar 150 quilos. Se eu chego num lugar e tem um segurança de 64, eu já tenho medo dele na hora. Porque, tipo, pra esse cara tá sendo segurança daqui, esse cara é matador, esse cara é... mas às vezes os caras aqui não tinham essa mesma... Entendeu? Os caras queriam eles queriam ver na... A conta não fecha, fala... Pra alguém ter contratado um malandro de 65, 68, 70 quilos pra ser segurança aqui, meu irmão, esse cara é psycho, ele vai matar a gente. Então, boa tarde, seu segurança. Boa noite, senhor. A semana que vem, seu segurança. Não, foi uma época bem bacana, assim, sabe? Foi uma experiência diferente. Não, mas os caras chegavam lá, pô, aqui tem muito cara na Austrália aqui, jogador de rugby, footy e tal, e o pessoal, eles são um pouquinho assim, eles veem um cara... e eles querem uma posição de autoridade. Querem fazer bullying, eles querem te testar, entendeu? Pra ver até onde você vai. Eu sempre fui um cara comedido, assim, nunca gostei de brigar, nunca gostei de violência e tal, a não ser que fosse necessário, entendeu? E algumas vezes aqui acabou acontecendo de eu ter que mostrar ali minhas habilidades. Tive que até hoje, se você for ali perguntar do pessoal ali, Foxtrot, Stone Crow, os caras falam ali, Verdade que tinha Pedro vinha e distribuía flores pra todo mundo aqui. Pô, quando precisava, mas assim, foram algumas vezes só, geralmente era tudo de boa, tudo tranquilo.
Cara, era um trabalho que eu não era meu favorito, porque, pô, o pessoal começava a beber ali e tal, começava a se alterar, e eu tava na porta, e aqui na Austrália as regras são muito rígidas. Então, se você fica bêbado assim, não é nem, não é nem teu call, mas se o manager do lugar falar, ó, ali o rapaz tá intoxicado, você tem que tirar ele. Aí, cara, você tem que ir lá e convidar ele a se retirar, né? Aí, se ele se recusar, aí você tem que tirar o cara à força, entendeu? Então, e assim, mas enfim, foi uma experiência muito boa, sabe? Maneiro, né? Experiência boa, assim, pra saber o que que é. Então, até eu conseguir meu primeiro trabalho com jiu-jitsu aqui na Austrália, né? Que foi no Manly BJJ, na Fight Gym, que é o professor Ben Aldridge, né? Foi o cara que abriu as portas pra mim ali no meu primeiro trabalho de jiu-jitsu. E aí depois dali, eu comecei a trabalhar mais, né, na minha área, né? Mas é bem normal o cara chegar aqui na Austrália e trabalhar com outra coisa até ele conseguir entrar, né, no meio ali no Naquilo meio que ele queria fazer. naquilo que ele queria fazer. Isso, todo mundo passa por isso, né? Normal. E muitas pessoas conseguem e têm sucesso aqui na Austrália. E muitas pessoas também ficam pelo caminho, pela falta daqueles 4 pilares que a gente acabou de falar. E também uma coisa que eu achei que no começo foi bem complicada, assim, aqui foi que quando eu cheguei, eu sempre sempre fui um cara positivo, um cara que feliz, assim, pô, quero botar todo mundo pra cima e tal. E não tenho medo de falar as coisas, não tenho medo o que vão pensar de mim, disso, daquilo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tava num grupo de pessoal brasileiros que tinha lá da escola tal. E um pessoal que estudava perto ali, que eram de outras escolas também. E tava lá aquele papo, não sei o quê, qual que é teu plano aqui na Austrália? Vai fazer isso, vai fazer o quê? Entendeu? E eu falando, não, pô, eu sou atleta, fui atleta no Brasil, eu vou aplicar para esse visto que é o Distinguished Talent Visa. Aqui, vou pegar a residência e vou virar cidadão. E, pô, e o pessoal Desacreditando. tipo, dava risada, né? Falou, porra, meu irmão, isso aí é cônsul da. Entendeu? Isso daí é história, entendeu? Ninguém consegue isso. Mas o negócio é possível, entendeu? Você Doideira, só né? tem que preencher os pré-requisitos. Se você preenche os pré-requisitos, você vai chegar lá, né? E aí, lógico, isso tudo vai contar qual é o network que tu fez aqui na Austrália, né? Eu sempre tive o Sensei Diego Behind, sempre tive o Sensei Morgan da Zenbu, Sensei Morgan Endicott Davis, foi atleta olímpico aqui pela Austrália e ele foi o meu nominator na aplicação da minha residência aqui. E então isso é muito importante também, você ter um network com o pessoal da sua área Quem é que vai indicar você na hora certa, né? Na hora para que você precisa. fazer o seu visto. E, cara, foi assim que começou a minha jornada aqui, né? E depois na verdade, quando eu eu morava em Manly, em Manly, Northern Beaches, e eu dava aula no Manly BJJ, e o Sensei Diego abriu essa Grappling Bros em Wollongong e me convidou para ser o head coach. E naquela época não tinha muitos alunos, né? Porque ele tinha acabado de abrir e tal. E só que eu vi a oportunidade de fazer o meu próprio trabalho, porque na academia que eu tava já tinha o head coach lá, ele já tinha os alunos formados, era Só te cortar rapidinho. Só para deixar a galera saber, ficar claro. Qual é a distância dirigindo, vai, não precisa nem 100 quilômetros. Dirigindo da academia de Wollongong para Manly, onde tu trabalhava antes. Cara, dirigindo dá quase 3 horas. Isso aí. Não, porque para nego não pensar, É longe, é longe. chamaram ele para abrir academia ali do lado para pegar os Não, alunos de não, uma pô, academia ali para outra, não. é outra realidade. Tanto é que, pô, eu vou agora 1 vez, 2 vezes por ano a Manly. Tipo, você tem que vir pra Sydney, e aí você tem que É o atravessar passeio do dia Spitbridge. inteiro, né? Tipo, nossa, cara, às vezes se É tiver uma trânsito é missão. mais que 3 horas, entendeu? Tipo, é uma missão, é longe. Não. E lógico, com certeza eu saí de Manly BJJ, Fight Gym, pô, deixei as portas abertas lá. Fui bem claro com o pessoal lá que eu tava saindo pra outra academia. Em nenhum momento eu sempre fui muito claro, né, nas minhas decisões e tento sempre estar, né, dar o respeito necessário às pessoas que abriram portas para mim, às pessoas que me ajudaram. E porque eu acho que isso é básico, né? Você ter respeito por quem te abriu as portas ali, cara, isso já vem de casa, né? Se o cara
não for assim, a chance de as coisas darem errado é muito grande. Com Entendeu? certeza. Não, eu sempre falo que todo mundo sabe entrar, mas nem todo mundo sabe sair, né? Exatamente. Saber Não, eu sair, tenho né? uma relação Deixar muito as boa portas com o abertas. pessoal lá, até hoje, né? A gente tá em contato, né? O pessoal, pô, sempre fala, aí, cara, vai vir visitar a gente quando? E o pessoal, quando tá por essas áreas, vem visitar a Grappling Bros também, Maneiro. entendeu? Então foi uma saída bem, Não, bem o Pedro, tranquila, assim. o Pedro tá falando que ele fala o que tem que falar. Eu tenho um episódio com ele que eu não vou esquecer nunca. Que eu aprendi muito naquele dia. Sempre aprendo, sempre tento aprender com todo mundo, né? Eu sempre aprendo contigo quando a gente tá junto. Que foi quando eu vim pra cá a primeira vez pra substituir o Pedro, que ele tinha ido pro Brasil de férias. E aí o Diego tinha me convidado para um projeto aqui em Sydney, mas falou, não, você precisa vir. E eu tava, eu vou, pô, tá maluco? Eu vou mudar. Não, 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 você precisa ir primeiro pra ver se você gosta. Eu falei, meu irmão, eu vou gostar. Você... Indo pra Sydney, eu saí de Bento Ribeiro, meu irmão, eu vou gostar. Não Pô, preciso vai ir gostar, antes pra saber se eu vou gostar ou não, eu vou A chance gostar. é grande. Aí ele, não, aí não, ficou irredutível naquela questão, eu tive que ver. Aí eu vim para conhecer o projeto e tal. Não, é perfeito agora que o Pedro vai de férias pro Brasil. Você vai poder trabalhar, então vai voltar ainda para Argentina com dinheiro. Eu conheço você, conheço como você dá aula, você conhece o projeto, conhece como são as pessoas aqui. Vê se você se adapta e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu vim. Aí fui embora no primeiro ano. No segundo, tu chegou 2 dias depois. Aí no segundo ano, tu chegou ainda, eu tava aqui. Tava aqui. Aí até eu ia ficar um mês a mais. Se eu fico um mês a mais, talvez a casa tá separada. Porque se eu ficasse um mês a mais, veio o Covid, pô. É A mesmo, Bárbara não ia aguentar mesmo, ficar. cara. Você ia ficar preso A aqui. Babi, eu ficava 2 meses aqui da primeira vez que eu vim. Na segunda vez eu fiquei 2 meses aí, o Diego. Pô, mas vai vir o mestre Júlio agora, e a gente vai fazer um seminário de defesa pessoal, e vai ter não sei o que, vai ser maneiro. Se tu fica mais um mês. Aí eu liguei pra Barbie, ela, meu amor, volta. 3 meses já é muito e tal. Meu irmão, eu voltei, cheguei lá, deu 5 dias, fechou o portão de tudo. Nossa. Imagina. Eu ia ter ficado aqui 1 ano e blau. Mas enfim, tô lá na parada, aí chega eu com meu inglês muito cascoteado, muito levado à breca, dando aula. Só que, pô, eu, sem confiança, porque é aquilo que a gente estava falando, né, da síndrome do impostor. Se você não sabe falar inglês, você pode até fingir que sabe, mas você por dentro sabe que não sabe, pô. Então, eu tinha aquele inglês ali muito instrumental, só para dar aula mesmo ali. Mas quando saía um pouquinho daquilo ali, eu não dava. Aí o Pedro volta de férias, volta do Brasil. Aí a gente, pô, maneiro demais, pô, relação maneira. Eu já tinha conhecido ele por Zoom e tal. Aí, pô, Pedro, todo dia a gente fechava a academia, trocava ideia, tá? Um dia chega um moleque novo lá na academia, aí começa a fazer o trial, aí eu tô começando o treino, puxando aquecimento, só que o Pedro vai, bota o kimono e entra no tatame. Pô, ele é o head coach da parada, a academia é dele. Eu tô ali, aí o moleque vai e não consegue fazer um rolamento pra frente direito. Aí vai se mexer de novo, não faz direito. Aí eu tô aqui, tipo, o que eu falo pra esse moleque? Como eu falo com ele em inglês? Enquanto eu tô pensando, o Pedro vem andando na minha direção assim, ó, boladão, e fala, como é que é, meu irmão? Eu pensando, ele... Eu gaguejando, a aula é tua, porra! A aula é tua! Como é que foi que tu falou, meu irmão? Tu já tá na função. Se tu tá na função, a aula é tua. Mete a mão nesse moleque e fala com ele, dá o teu jeito, fala o teu inglês, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, tá bom então. Aí eu... Pô, aquilo ali me ajudou muito, brother. Me ajudou muito. Pô, porque, que bom, cara. Porque... E se fosse outra pessoa, de repente ia só olhar, observar e ficar calado. Não me ajudava, entendeu? Deixava eu passar em branco ali. Eu lembro Tu ficava disso. tu ficava como um cara maneirão comigo, né? Tu ficava como um cara maneirão, porque, né? Não falou nada, tá tudo bem. Vini, show, Vini. Beleza. Mas não, pô, tu foi ali pontuar a parada e falar assim, meu irmão, que se dane, tu pisou aqui, tu é o preta da parada,
tu vai ter que falar em chinês, se for o caso. Mas o cara vai ter que fazer o rolamento pra frente. Fazer o rolamento, vai ali dar teu jeito. Entendeu? Mas... Tu tá na função, era isso que eu queria lembrar. Tu já tá na função, tu falou. Eu falei, caralho, ele tem razão. Eu tô paralisado aqui. Pô, mas eu porque fico tava feliz a galera que ajudou já de alguma toda, forma, muito, né? Muito. A galera já tava todo mundo já sabia treinar. Quando você for de férias, a galera ali já sabia o treino. Então, eu era tipo aquele maestro, né? O maestro que tá aqui, ó. Tu fala, pô, esse maluco tá fazendo nada, meu irmão. Todo mundo ali sabe. A mina do violino estudou, foi 30 anos violino, pô. O maluco, entendeu? Todo mundo toca muito. Cara... O maestro tá ali, Aí, tu pensa assim, o maestro nem tá fazendo nada, né? Mas se entrar alguém ali que der um negocinho fora, ele é que vai ter que chegar e falar, ô, bichão, tá fora, hein? Tá desafinado isso aí. Levanta, sai, ela fora fina, depois volta. Não é não? É isso. No ensaio. Eu acho que na minha concepção é assim, como tinha essa... Naquela época você tinha ainda essa barreira de inglês, né? Que hoje em dia, né? Você, pô, tá... Graças a Deus. Graças a Deus tá encaminhando. Né? Tá encaminhando. Tá falando, pô, bem demais. E, cara, acho que a intenção foi assim, pô, Vini, vai lá cara, e pratica, né? Eu tô aqui do lado. Se eu ver que tem alguma coisa aqui, eu vou te auxiliar, né? E acho que a melhor forma de você aprender é você botando a mão na massa ali, você tentando e errando e indo de novo. E talvez aquele menino ali que aprendeu aquela cambalhota, o cara vai sempre lembrar de você, entendeu? Foi o cara que, pô, me ensinou a rolar no primeiro dia ali, pô, daqui a pouco o cara é faixa preta, mas dessas coisas ele não esquece. Então, entendeu? Tipo, pô, naquele momento, talvez minha intenção foi... Não, Vini, pô, você tá dando aula aqui, tipo... Com certeza, se eu tava no tatame ali... Não é isso. Eu sou um cara que, assim, ó, você tá dando aula. Eu vou entrar no tatame. Eu faço a saudação, vou lá, sempre cumprimento o mestre da aula primeiro, né? Porque isso é básico. Mas eu não dou um pio, entendeu? Eu fico ali, a aula não é minha. Cara, ó, galera, agora é 50 flexões. Eu baixo a cabeça ali, 50 flexões. Não importa se você é preta, roxa, marrom. Se eu entrei na sua aula, eu vou te respeitar, porque você é o professor. E se você passa aquela posição ali, eu vou fazer exatamente do jeito que você passou. Mesmo se eu souber que tem outras maneiras de fazer aquela posição, eu vou treinar exatamente do jeito que você passou a posição, entendeu? Isso aí. E cara, eu fico assim, nas minhas aulas, o pessoal já sabe, né? A gente vai treinar daquele jeito, é claro que vai ter sempre ali um preto, um marrom, que já sabe aquela posição de core salteado, que ele já tem outros ajustes. Ele pode fazer, ele pode praticar, entendeu? Mas ele tem que fazer o mínimo, assim, ó, a gente vai fazer 20 minutos dessa posição aqui. Pô, os primeiros 10 você tem que fazer do jeito que o teu professor mostrou. Mesmo se aquele jeito ali não é o teu jeito favorito, você tem que fazer o que está sendo imposto naquele momento pela pessoa que está encarregada da aula, entendeu? Isso é respeito. Isso é respeito. Se você não fizer aquilo... você for um mais graduado e não fizer aquilo, cara, você vai estar faltando com respeito, não só com o teu professor, mas com o ambiente, com o tatame, com tudo que vai... entendeu? Aí, beleza, treinou os primeiros 10, 15 minutos ali, no final, pô, você chegar... professor, eu tenho um ajuste que eu faço aqui, eu posso praticar esse ajuste que é diferente aqui, que é bom pra mim? Aí o cara vai te falar, meu irmão, porra, sim ou não? Manda bala, entendeu? Aí se o cara for sinistro mesmo, o cara fala, galera, pera aí, para tudo aqui. Vem cá que a gente tem aqui o cara que vai mostrar um ajuste diferente. Aí se o cara não tiver ego e for sinistro mesmo, ele para a aula e aí todo mundo vai aprender com o teu aluno que tava ali, entendeu? Que aí já sabia o ajuste que nem você sabia. Isso aí. Entendeu? Mas aí vai muito de cada pessoa, né? Isso porque aí. Tem aquele professor, não, eu sou o dono da razão, da verdade aqui, todo mundo vai fazer do jeito que eu quero entendeu? Mas se o cara ele tiver uma mente um pouquinho mais aberta, ele vai aprender com os alunos, entendeu? E, cara, hoje em dia tem muito conhecimento, tem muita informação. Cara, tem faixa azul, faixa branca ali que sabe mais que a gente, entendeu? Que tem mais conhecimento de estudo. É um mundo, talvez né, não saiba aplicar, talvez não consiga aplicar numa competição, mas ele sabe exatamente, porque ele já assistiu aquela introdução ali do vídeo, ele praticou, ele foi na academia, no Open Mat lá, fez... durante 1 hora, 2 horas, entendeu? Então, naquela posição, uma posição ou outra, entendeu? Então, pô, tu nunca pode
como que eu posso dizer, subestimar alguém que tá no seu treino quando ali, você entendeu? começa a dar aula, você vai deixando de ser especialista e vai ficando cada vez mais generalista, porque você precisa atender a todos os seus alunos, a faixa Exatamente. branca, o azul, o roxa, o alto, o baixo, o gordo, o magro. Cara, você Exatamente. começa a precisar abrir o leque, você aprende muito mais jiu-jitsu, mas você como lutador começa a ficar um pouco mais deficiente, porque o seu treino começa a ficar muito mais Começa a expandir, generalista começa a do que... expandir. Então, antes você era bom fazendo uma, duas, três paradas e muito bom fazendo uma, duas, três coisas. E agora tu sabe fazer mais de 100, só que nenhuma delas tu tá, porque não é mais o teu foco é equipar aquela galera. Aí vai chegando, eles vão ficando especialistas nas coisas que eles mais gostam, eles podem, você não pode, você é o professor ali. É Então, isso. tu vai continuar tendo as coisas preferidas, né? Vai continuar tendo as suas posições, o seu jogo favorito, mas às vezes você simplesmente fala, putz, cara, eu tô 3 semanas fazendo um bagulho com os caras aqui. Na hora de eu lutar com eles, eu vou fazer outra coisa? Vou lá botar em prática aquilo que eu tô ensinando pra eles Com verem que o certeza. troço funciona, pra eles verem. E aí tu tá saindo da tua zona de conforto total, tá deixando aquela parada que tu era especialista de lado, e às vezes tu não volta. Tem coisa que eu gosto de fazer que eu não voltei ainda, que eu não consigo, Tem porque muita coisa pra ver, né? tô ali com eles, eu falo, não vou ficar fazendo isso, porque tem os caras que nem viram ainda, tem os caras que nem conhecem a parada, entendeu? Exatamente. Aí tu fala, pô, é até injusto e tal. Eu acho que a grande dificuldade ali, hoje em dia, por exemplo, na academia de Wollongong, na Grappling Bros Wollongong, a gente não tem separação de levels. Todo mundo treina junto. Tu é branca, começou agora, primeiro dia, tu vai entrar na mesma aula que um preta, tá? E eu acho assim, a dificuldade é você passar uma coisa, uma posição que vai abranger e vai deixar todo mundo feliz, entendeu? Então, em alguns momentos, em algumas aulas, eu vejo que tem um grupo muito disparelho ali, não tá homogêneo, aí eu vou passar duas posições, entendeu? Mas geralmente todo mundo vai treinar a mesma coisa, entendeu? E aí é lógico, vai ter uma posição muito simples pro faixa preta e vai ser muito boa pro faixa branca, pro faixa azul, ali pro preto ele já sabe aquilo, entendeu? E aí eu entro naquela parte. Falo, pessoal, você já conhece a posição? Você já sabe? Ótima oportunidade para praticar. Porque isso daqui, esse nosso esporte aqui, é feito de repetição também, entendeu? Não é só vir aqui e rolar. Você tem que praticar, tem que repetir, entendeu? Então, tu já sabe a posição? Já sei a posição. Então, pô, tu vai fazer tá muito simples, vou fazer mais rápido, vou, entendeu? Fazer mais repetições, entendeu? Ou, pô, vou auxiliar aqui meus companheiros de treino que estão com dificuldade, entendeu? Então, assim, cara, é só o cara querer treinar que sempre vai ter ó, alguma coisa ali, entendeu? Mas a dificuldade é passar um treino que seja legal pra todo mundo. E essa parada, assim, ó, pra mim, essa é a minha visão. Separar o treino. Não, só faixa branca aqui, aí os coloridas aqui, ou essa aula só high level preta. É bacana. É bacana, mas aí, assim, esse branco aqui, ele nunca vai Vai vai, demorar vai muito demorar mais. muito pra ele evoluir e ser um treino pro preta. Agora, se eles estão juntos no mesmo tatame desde o dia 1, entendeu? Passou alguns meses, 1 ano, 2 anos ali, cara, esses caras já vão estar rolando junto, entendeu? E dependendo ali, o branca, o azul já vai estar dando calor no preta. Porque aqui, cara, eu sei que o pessoal fala, branca não pode chamar a preta pra rolar, a branca não pode chamar a azul. Irmão, aqui não existe isso, brother. Aqui não tem essa, meu irmão. Aqui a tua faixa não salva seu pescoço, meu irmão. Tu é preta, vai ter 10 brancas querendo rolar contigo ali, entendeu? Aí, pô, tu fala, o cara é preta, não tô afim, quero lutar com os mais graduados. Fala, pô, amigão, pô, próximo treino a gente rola, hoje eu tô fazendo um treino mais técnico, pessoal graduado aqui, tal. Mas eu não sei quem que inventou essa regra de que não pode chamar, menos graduado não Não, pode e também chamar. o Você grande sabe, não? lance, não sei quem inventou, mas o grande lance, não, falta de respeito, tal, não pode e tal. Eu falo assim para os meus alunos que eles não façam isso quando eles forem visitar uma academia. Quando eles estiverem visitando, eu peço para eles
não chama o mais graduado para rolar. Agora, dentro da nossa academia, tua casa, brother. O cara, quando assina o membership, a gente fala que é a casa dele. Tu quer que o cara vá lá todo dia. Tu quer que aquilo seja a segunda casa dele. Como é que pode? Na casa dele, ele não pode abrir a geladeira para pegar um copo d'água. O faixa preta é o copo d'água do cara, pô. O faixa preta é o cara que vai tirar a dúvida, que vai matar a sede dele ali. Ele tá cheio de... né? Ele não vai ficar perguntando coisa depois do treino pro faixa branca. Ele vai perguntar pro preta. Então ele, tadinho, ele tá doido ali pra... Claro. Vou pegar ali o Pedro. Ô, sensei, a gente pode fazer uma? Quando acabar o treino, pode separar mais 2 minutos que ele vai. Poxa, como é que faz? Como é que não sei o que... Com certeza. E aí, um copo esse cara vai d'água ficar bom também, entendeu? Aí então eu falo, não, tu vai na outra academia, como a gente não sabe como é que é o funcionamento nas outras academias, quando você for visitar, Lógico. Não pede, mas aqui dentro não tem essa. Lógico. E os caras mais graduados também, não faz tipo, me chamou para treinar, agora vai ver então, só porque ele me chamou para treinar, eu vou enfiar ele, entendeu? Também não existe isso. Tem que ser respeito mútuo. Isso, exatamente. É o benefício mútuo, ali o Jitakioi, né? Ali é prosperidade e benefício mútuo, entendeu? Você tem que respeitar ali teus colegas de treino, independente da faixa, cor, classe social, credo, raça. Não importa, meu irmão. Ali no tatame todo mundo é igual. Claro que tem que ter um respeito pelo menos graduado, aquela hierarquia tem que ter. Mas é um respeito que ele tem limites, entendeu? Por exemplo, eu não admito um cara que é um cara mais graduado fazer um bullying com um faixa roxa, azul, branca, que seja, entendeu? Eu acho que isso é totalmente fora. Claro que você... Ali o pessoal já treina junto faz tempo, fazer uma brincadeirinha, uma coisa sadia, entendeu? É, tudo bem, mas agora, dentro cara... do que a liberdade daquele relacionamento tá permitindo, tudo né? tem que ter limite, né? Mas assim, esse negócio de... Aqui, pelo menos na Grappling Bros de Wollongong, ali o pessoal que é mais graduado, eles sabem. Não tem essa. O cara veio te convidar pra lutar, meu irmão. Tu fala sim ou não. Entendeu? Mas ele vai vir te convidar, porque, pô, eu quero ali que o pessoal que tá chegando novo, que ele, o pessoal melhore, entendeu? Só vai melhorar pedindo Porque assim, ó, o mais graduado, ele já não quer treinar com o branca. Ele não quer, porque o cara tá aprendendo, e o cara tá, entendeu? Já solta um cotovelo, uma joelhada ali, estabanado, entendeu? E isso aí, cara, limita muito o treinamento, sabe? Claro. Limita muito o treinamento e a evolução dos menos graduados. Lógico que não é gostoso enrolar com branca de 100 quilos que tá treinando faz uma semana, o cara veio do, sei lá, do wrestling, do boxe, entendeu? Mas e aí, entendeu? Qual que é a parada? Esse jiu-jitsu aqui que a gente tá fazendo é só pra ir no campeonato ou pô, você vai se defender de quem for? Entendeu? Chega lá, tu tá lá, alguém faz alguma coisa pra sua família, o cara tem 100 quilos, é do wrestling, tu vai fazer o quê? Vai falar, não, com você eu não faço. Tem que fazer com todo mundo, irmão. Entendeu? E é o que eu falo pra galera lá, a cor da tua faixa não vai salvar seu pescoço. Entendeu? Não vai. Pô, e tem uma leva complicada em Wollongong agora, hein? Dos faixa branca e faixa azul que chegaram lá, ex-atletas, tudo grandão, fortão. Tem um pessoal que tá tem a forte lá, galera- o pessoal são Tem jogadores de basquete, tem de beisebol, sei lá, tem boxe, tem MMA, tem ex de Tyson, MMA. time, Bill, pessoal irmão. ex-MMA, beisebol, basquete, um pessoal que foi tudo atleta. O e último agora Wollongong Open. O último Wollongong Open, depois a gente foi pra aquele bar, aquele restaurante ali. Os caras iam sentando, eu falava, meu irmão, que é isso? Olha o tamanho desse. Aí vinha outro, maior ainda. Não, e o pessoal gosta muito, eles estão no treinamento ali, eles assustam a galera, porque chegar lá, pô, os mais graduados, vê, chegou o cara gigante ali com 120 quilos. O cara tá ali, eu falei, meu irmão, tu tem que rolar com esse cara aí, brother. Ah, não, mas o cara vai me passar, vai me bater. Eu falei, e aí, meu irmão? Entendeu? Tu vai querer ficar nessa? Entendeu? Vai lá, treina até com que o cara, um dia pô. não vai mais. Até Se que tu um continua dia, indo, entendeu? daqui a pouco ele não passa mais. Porque assim, tu vai pegar esse cara até ele aprender, entendeu? Depois que ele aprender, aí, meu irmão, tu vai ter que evoluir. Se tu não evoluir, o cara vai te passar, entendeu? Exatamente. Se tu treinar com ele, melhorar com ele, aprender ali como é que faz pra jogar com um cara desse tamanho, desse peso, tu vai melhorar, senão tu vai ficar... Pô, eu tenho 63, 64 quilos, brother. Eu sou o head coach. De vez em quando chegam uns caras lá querendo me testar, entendeu? Então, assim, pô, eu tenho que estar sempre fit, sempre malhando, sempre treinando, sempre... Porque, pô, o pessoal vai lá e... Lógico, tipo, pô, chegou um cara lá e vamos dizer, um mais graduado, faixa marrom, faixa preta. A gente fez o treino lá, o cara me pegou, pô.
Beleza, vamos lá, vamos de novo, quero treinar mais com esse cara, entendeu? Mas é diferente Quero de treinar quando o mais com cara esse vai cara. lá pra Agora, testar. chegou um cara Tem faixa os cara branca lá, que vão mal entendeu? Os cara, intencionado mesmo, exatamente. E sabe? aqui na Austrália acontece muito mais do que no Brasil, É, entendeu? pode crer. Muito mais. Tipo, os caras vêm do Fury, vêm do rugby, os caras vêm te testar lá mesmo, entendeu? Então, assim, é bom estar bem treinado, bicho. É bom estar sharp pra... E o cara chegar lá e falar, aqui não, meu amigo. Entendeu? Tem que... E o Wollongong já chegou no estágio também que o dia que tu precisar, que é bom demais esse estágio, né? Aqui a gente tá chegando. Na Argentina demorou também um tempo, assim, Aqui demorou tem uns o 3, pessoal 4 ali anos. que... Que você manda por você, tipo assim, é lógico, é. vem um Não, já maluco tão, sinistro, não sei o quê, e tu fala assim, ó, pega esse faixa azul aqui, ó, magrinho, Mas se passar vai ali, com ele. Pô, coisa se linda. passar a rapaziada O ali... cara já fica com os olhos esbugalhados e fala, pô, o cara me deu um faixa azul magrinho e me meteu-lhe a porrada. Aí tu fala, esse hoje assina, hoje ele assina, né? Isso é maneiro, isso é maneiro. O Wollongong já tá nesse As pessoas, elas naipe têm já. ali objetivos diferentes, né? Quando eles vão na academia procurar o jiu-jitsu ou o judô. Entendeu? Eles chegam ali, tem uns que vêm pra aprender defesa pessoal, tem uns que porque gostam e querem competir. Tem uns que não têm ideia do que eles estão fazendo ali, mas eles querem ver qual é. Entendeu? Tem uns que estão vindo só pra fazer workout, né? Que é a atividade física. Tem uns que estão ali porque, pô, querem fazer novos amigos, entendeu? Uma inclusão social. E todo mundo tem que estar incluso ali. Todo mundo tem que ter o espaço, todo mundo tem que ser bem recebido, entendeu? Então eu acho que assim, para ser um gestor de uma academia de sucesso, você não pode focar em uma coisa só. Por exemplo, vou focar só em fazer campeões. Entendeu? Teu treino vai ser porradaria o tempo todo e vai ter muita gente ali que não vai aguentar e vai sair, vai procurar outra academia, outro ambiente, entendeu? Então, assim, ó, tem que ter a pancadaria, tem que ser um ambiente familiar e tem que ter bastante conhecimento ali sendo passado, sempre posições novas, sempre atualizado, entendeu? Os professores têm que sempre estar participando de seminários, sempre estando atento aos conteúdos online, entendeu? As coisas novas, assistindo às competições, competição, a IBJJF, INDP, até as outras federações, entendeu? Tem sempre lutas boas, sempre coisas novas acontecendo que, diferente do judô, o jiu-jitsu é um esporte que ele inclui novas técnicas, novas posições, né? Isso é uma coisa que eu até fico muito chateado com o judô, que eles vêm durante anos tirando técnicas que são de alta eficiência, técnicas muito eficientes na arte de projeção, na arte de quedas, né? E eu acho que é isso que tá fazendo o jiu-jitsu evoluir tanto, né? E chegar nesse cenário mundial como tá chegando, como uma das grandes potências das artes marciais, né? E eu, assim, como judoca de coração, né? Poxa, eu fico bem chateado com essas coisas, né? Que eles vêm fazendo com as regras ali do judô e... Limitando, né? Limitando o atleta. Hoje em dia, cara, entendeu? Antigamente você podia ser muito criativo, entendeu? Muito criativo. E, pô, vira pra cá, pega aqui, entendeu? Vamos treinar posição diferente aqui e ataca em cima, ataca nas pernas e sempre, né? Sempre oscilando ali nos ataques, não só em um lugar. Fica muito previsível, né? É, quando você limita ali algumas exatamente. pegadas, fica muito previsível. E eu acho que isso foi uma coisa ruim pro judô, entendeu? Por exemplo, os meus alunos que são judocas, hoje em dia aqui, todos eles treinam jiu-jitsu, entendeu? Todos eles. E um dia eu tava numa competição, ano passado, uma das competições do calendário australiano aqui, e um cara chegou pra mim, um professor de outra academia, chegou, pô, o que você faz com essas crianças lá? Eu falo, pô, eu faço treino normal, entendeu? Não, mas, pô, parece que eles têm um algo a mais. Aí eu falo, cara, o algo a mais deles é o seguinte, primeira coisa, eles treinam jiu-jitsu, tá? Eles estão o tempo todo ligado que a qualquer momento pode vir uma pessoa e agarrar as pernas dele e derrubar eles. O judô já não tem isso. Então tu começou a treinar judô depois de 2010, 2011, ali tu já não pegou essa fase que
Irmão, antigamente tu vacilou, tu piscou, o cara te entrava num morotegari ali, que é a baiana, né? O double leg, que eles chamam em inglês. Ó, um teguruma, um kataguruma, kochiki taoshi, kataotoshi pegando na perna. Então, assim, tinha uma infinidade, uma variedade de técnicas que iam te atacar abaixo da linha da sua cintura. Uma piscada, um blink ali, cara, era o suficiente pra você estar fora. Perdeu, entendeu? Acabou e pom, já era, entendeu? E os meus atletas, eles treinam jiu-jitsu e tem um dia da semana que a gente faz o judô old school. Que vale tudo, vale pegar na perna, é um treinamento. Lógico, eles sabem da regra, no campeonato não vai poder fazer, mas como todos eles fazem jiu-jitsu, a gente... E é até bom pra eles, porque dá uma mudada no treinamento, uma brincada, é divertido, eles gostam, Divertido, entendeu? E como eu vejo, assim, o interesse que eles têm por essas técnicas que não valem mais no judô, entendeu? Que é o teguruma, o kataguruma, entendeu? O morotegari, técnicas que, cara, eram lindas, É assim. isso que eu ia falar, é que é bonito demais, né? Bonito demais, pô. Caramba, tu dava um teguruma, levantava o cara lá em cima, entendeu? Jogava, ou até mesmo aquele que é Era uma técnica que você pegava só numa manga do cara, fazia o sodê, virava de costas e pegava só numa perna. Você botava o cara nas tuas costas e dava uma cambalhota pra frente ali também. Pô, sensacional, entendeu? E hoje em dia tem algumas adaptações, tem algumas técnicas ali que você consegue chegar perto, mas não é a mesma coisa. Eu tava falando pra esse cara, pô, esses caras eles estão preparados pra defender um ataque de perna, entendeu? Tenta agarrar a perna do moleque ali e ver se ele vai deixar, entendeu? Não, o cara ele tá mais preparado. Esse é o diferencial. Tá Entendeu? muito mais ligado, né? É muito mais ligado, a luta completa. Ele sabe que naquele momento ali do campeonato de judô ninguém vai atacar as pernas dele. Mas se precisar, ele sabe como defender. Entendeu? E aí, pô, tu é um menino do judô, que pratica judô, entendeu? Aí tu vai lá, você é teenager, tá lá na escola, juventude, adolescência, aí acontece alguma coisa lá, aí algum desentendimento com algum menino do jiu-jitsu, ele vem lá e pega nas suas pernas. Tu não sabe nem o que fazer, cara. O cara vai montar em ti, tu não sabe nem como sair. Entendeu? Então, assim, essa é a diferença ali, né? De hoje em dia. É muito grande. De hoje É em muito dia. grande. Que antigamente era Exato, equiparado, exato. entendeu? Exatamente. Enfim, ali, isso é uma coisa que me entristece muito, né? Mas eu espero que isso mude. E que eles incluam novamente as técnicas que atacam. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu gostaria muito que acontecesse. Porque. Pô, tem que aprender, cara. Entendeu? É básico. Descaracterizou bastante o esporte, né? É, exatamente. Mas, enfim, ainda é um esporte maravilhoso. Eu amo judô, entendeu? É muito bonito, é muito bonito. Respeito. Até competi em todos esses anos muito que não podia, plástico. eu adaptei todo o jogo que eu deveria fazer. Na verdade, meu jogo forte nunca foi pegando nas pernas. Eu sempre tive um judô mais clássico, um judô, né, um judô em pé. Mas sempre gostei muito. E outra coisa também que eles tiraram, uma coisa que eu sempre fiz muito, foi a finalização de pé pro chão, né? Me conta Finalizar a o cara história em do pé. Júnior Baiano, por favor. O Júnior Baiano. Como que surgiu? Como que o Júnior Baiano entrou na sua vida? O Júnior Baiano, cara... então, eu fazia o Tomoinag, né, que é o balão que a galera chama, e eu, pô, saía no braço da galera. Só que eu era empírico, eu nem sabia o que eu tava fazendo. E, pô, volta e meia eu... Bum e pá! Bum e pá! E até um dia que um cara chegou pra mim e falou assim... Irmão, sabe isso aí que tu faz? Isso aí, ó, tem uma técnica. Tu vai fazer assim, assim, assado, tu vai chutar aqui a perna do cara, tu não vai tentar dar o balão, tu vai só empurrar a perna do cara pra trás e tu vai pegar. Porra, mudou tudo, entendeu? Eu sabia que eu tava fazendo e virou uma coisa que, entendeu? Eu chegava ali 10 segundos, pá, pegava o cara, entendeu? Pegava o cara. Aí depois a galera começou já, né, conhecer, marcar, mas o cara vacila até hoje. O cara vacila, eu pego. E é o Júnior Baiano porque, pô, o Júnior Baiano, o bicho era violento, agressivo, né? Eu não lembro quem que me falou que o nome dessa técnica era Júnior Baiano, eu acho que foi o André Silva, ou o Sansei Márcio Pimentel, mas foi um deles que... E, na verdade, essa técnica teve um pouco da pitada dos dois ali, né? Cada um soltou ali um pouquinho do... Quiser saber como é que é o Júnior Baiano, se tu não sabe ainda, segue lá no Instagram a gente que tu vai ver.
Tem alguns vídeos lá. Vou passar um dia lá com o Pedro e vou pedir pra ele fazer o Júnior Baiano. Vamos fazer o Júnior Em Baiano. outro, né? Em mim não, pô. Júnior Baiano. Arranca o braço da galera numa velocidade, não dá nem tempo de bater, é só o ai. Ai! Ai! E não, é uma técnica muito legal, né? Mas muito assim, maneiro, não pra quem tá recebendo ela, né? Porque, pô, a parada é agressiva ali, mas, pô, uma técnica que já me salvou muito, né? Já ganhei muitas lutas aí em competições de judô e jiu-jitsu com o Júnior Baiano e é ali o Kansetsu Waza, né? Que é a transição, o Kansetsu Waza é a técnica de luxação, né? A transição de pé pro chão. Que hoje em dia não vale isso mais no judô, né? Você tem que aplicar a técnica e aí ir pra projeção. Nesse caso do Júnior Baiano, de pé, eu já ia pegando o cara. Tem que mexer ele primeiro, né? Você tem que Tem que desequilibrar o cara. ele primeiro e depois atacar. Você tem que tentar quebrar ali o equilíbrio dele com uma técnica de judô. E quando ele estiver no chão, já com pelo menos um joelho ou 2 joelhos no chão, aí você pode aplicar a técnica de submissão ali, tentar o Shimewasa, Kansetsuasa, os chokes ou os... Muito louco. Né? Existe tipo assim, a Federação Internacional, ela se pronunciou explicando por que dessa mudança? Ou não? Não, eles não explicaram por quê. Eles chegaram e falavam, essas são as regras novas. Nossa. Entendeu? Nos últimos 15 anos... Não, nos últimos... quase 15 anos. Vai dar 15 anos ano que vem. Eles mudaram muito as regras, entendeu? Todo ano teve algumas mudanças. Algumas teve uma época que não podia estourar a pegada com as 2 mãos. Aí tinha que ir com uma mão só. Aí, pô, fui lá, fiquei bom na estourada com uma mão só. Entendeu? Tipo, pô, game pra mim era o melhor de todos ali. Aí os caras agora vale estourar com 2 de novo. Entendeu? Mas aí, pode pegar na perna? Não, a perna não pode. Porra. Entendeu? Enfim, é uma loucura, né? Doideira, né? Sei lá. Mais tecnicismos. Pô, cara, mas Como que você... Porque assim, a galera vem aqui e eu tento tirar de você o melhor para aquela pessoa que se identificou contigo, falar assim, ó, eu tenho mais ou menos o perfil do Pedro. Eu tenho mais ou menos essa parada aí que ele fez, eu fiz. Quanto mais alto nível o atleta, mais difícil ter gente que se identifica, eu sei disso. Vai ser muito difícil ter a galera que fez o que tu fez dentro do judô, por exemplo. Mas vai ter gente que vai se identificar e falar, eu tenho os títulos aqui no jiu-jitsu, eu tenho os títulos aqui no judô, eu fiz isso. Qual o teu conselho para essa galera que eles têm vontade de morar fora do Brasil? Não necessariamente na Austrália, mas o que você daria de conselho assim, de falar assim, pô, fosse teu irmão, né? Estivesse pensando, qual é, Pedro? Tô querendo ir. O que tu falaria assim, ó, faz isso agora primeiro então, prepara isso, faz aquilo? Cara, o meu conselho seria, sem dúvida, planejamento, né? Você, especialmente se você estiver vindo do Brasil, você vai estar vindo para outro lado do mundo, você tem que se planejar, você tem que tentar ver quais são os lugares que seriam possíveis lugares para você residir, para você morar, quais são as academias, quem são as pessoas que estão nesse meio já, tentar fazer um network ali, um contato com essas pessoas, procurar ali uma pessoa que vai ser responsável pelos seus vistos. Não adianta você querer vir para cá se você não tiver alguém responsável por isso, alguém que seja de confiança, alguém que você sabe que você vai poder contar. Entendeu? Porque é muito importante isso no começo, assim, qual é seu visto, qual visto você está vindo, você vai aplicar para quê, quando que vai terminar, quando que eu vou ter que renovar, quanto isso vai custar, entendeu? Porque os processos, eles são caros, entendeu? Os vistos aqui na Austrália, eles são caros, entendeu? Então você tem que ter um planejamento. Quanto eu preciso ter para conseguir ir, para dar o kick-off, entendeu? Isso antes de você chegar aqui, né? Para você começar a se planejar. Depois, chegando aqui, meu amigo, aí não tem segredo. Aí é trabalho duro, é work hard e quem faz, o resultado vem. Quem não faz, fica pelo caminho. Volta pro Brasil ou, fica aqui, passa 10 anos, não tem resultado nenhum, não pega visto, não constrói nada, não... Entendeu? Porque aqui, como tem as facilidades, tem as dificuldades, entendeu?
que eu vejo bastante o pessoal que vem pra cá e fica homesick, saudade de casa, entendeu? Então, assim, você tem que saber que você tá vindo pra cá e que é longe. Não pode ser a final de semana, pirei, entendeu? Tô com saudade, meu Deus, quero voltar pro Brasil. Meu, você vai enlouquecer, cara. Saudade da mãe, do pai, entendeu? Então, assim, tá preparado, se preparar psicologicamente pra saber que você vai estar longe, vai sentir saudades, entendeu? Vai sentir solidão, especialmente o pessoal que vem sozinho, que não tem partner, não tem, né, não tem companheiro de vida, não é casado, não tem namorado, namorada, entendeu? Cara solteiro, né? Cara solteiro, exatamente. Então, eu acho que você sabendo das dificuldades que você vai enfrentar aqui no começo, já vai te ajudar muito. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você vai vir aqui, você vai ter que fazer coisas que no Brasil, pra você, seriam coisas que nunca você faria. Entendeu? Chegar num restaurante, começar lavando um prato, começar fazendo um cleaning, lavando um lugar, limpando, fazendo limpeza de algum lugar, trabalhando numa obra, carregando tijolo, fazendo demolição. Demolição. Eu fiz demolição. Pô, Eu também. Parada é pauleira. Montei container. Embaixo do sol ali, fala aí. Parada é pedreira, bicho. Não é pra qualquer um, não, entendeu? Pra aguentar ali o tranco, é muito psicológico, entendeu? Aí você vai lá, você trabalha, ganha o dinheiro, aí você fala, pô, ganhei o dinheiro. E aí você fala, e agora? Agora eu vou, pagar ali, eu tenho que guardar pro meu próximo visto, tenho que pagar a minha escola, que eu ainda tô no visto de estudante, tenho que, entendeu? Ainda mandar lá tentar juntar uma merrequinha pra mandar pro Brasil, entendeu? E então, assim, cara, não é fácil, mas é um período, entendeu? Isso. Depois você se ajeita, as coisas começam a melhorar, teu trabalho começa a melhorar, você começa a ganhar mais dinheiro. E aqui na Austrália você vai ter a oportunidade de ter as coisas que você quer. Por exemplo, um carro legal, morar numa casa legal, Num lugar legal. num lugar legal, na praia, ou perto de um lugar bacana. Não, os bairros são legais, né? Os bairros são legais. Exatamente, Não vai precisar morar num lugar Não precisa complicado, morar né? exatamente, mas aqui tem tudo perto, né? E, cara, aqui na Austrália tem neve no meio do ano, entendeu? Que é lá Treadable, Perisher, que é, muito bacana, muito legal. A gente vai toda temporada lá, pelo menos uns 2 dias, 3 Tomara dias. que eu consiga ir contigo agora na neve. Vamos combinar lá fazer um snowboard, que é show de bola. Esse ano lá é julho, agosto, vamos lá que vai começar. Pretinho na neve. Snow season, vamos lá. Pô, show de bola, meu brother. Comigo. Bom, eu lembro, teve uma vez que eu fui fazer demolição, aí os caras trocaram a gente, no dia seguinte, a gente demoliu um prédio, ajudando a demolição de uma casa no dia seguinte um prédio. Aí no prédio os caras falaram assim, tem que esvaziar todos os quartos, era dentro de uma parada do exército aqui. Aí primeiro andar, segundo andar, até 5 andares. Aí quando chegou no terceiro andar, o cara falou assim, pode pegar as paradas e jogar. Chegava no final de cada quarto, tinha uma varandinha. Pode jogar aqui embaixo, não tem problema. Eu falei, pô, maneiro, não vamos precisar descer os pesos pela escada, né? Não tinha elevador. Beleza. Aí a gente felizão, pá. E mesmo assim tinha 2 malucos que estavam se escondendo. Um se escondeu debaixo do carro, o outro se escondeu no banheiro, pra não trabalhar. Aí eu, amarradão, jogando as paradas pra baixo, felizão, que não precisava descer aquilo tudo com as paradas. Acabamos tudo. Aí, tinha um prédio na frente, outro prédio assim, tudo parecido. Aí no dia seguinte a gente foi de novo. Aí o cara falou, eu pensei assim, hoje vai ser de novo aquela parada. Chego lá, esvazio o primeiro andar todo. A partir do segundo andar, terceiro, já começa a jogar tudo ali. O trabalho sussa demais. Os caras maneirão. Aí o cara levou a gente, parou o caminhão em frente ao mesmo prédio. Falei, esse prédio aí tá vazio? Ele, não, vocês podem tomar um refrigerante aí. Eles tinham tudo refrigerante e cigarro, muito engraçado. Os caras fumavam e tomavam refrigerante o dia todo. Aí eu tinha levado o chimarrão, né, o mate. Sentei, por quê? Não, vai chegar ainda um caminhão, a gente chegou antes deles e tal. Chegou um caminhão, era pra trocar, não era pra derrubar aquele prédio. Era pra trocar mobília. Nossa. Pedro. Por isso que os caras falaram, pode jogar aqui, porque amanhã vocês vão ter que subir com as paradas. Não, tudo novo. Amigo. Tinha que subir e mobiliar cada quarto dos caras do exército. Bicho, é cada uma cara que tem que, olha...
É pedreira, bicho. É pedreira demais, entendeu? E Ai, ai. É isso, e cara, mas é um período, né, cara? É um período, período. nada dura pra sempre, né? O cara tem que saber que, pô, o cara tá passando aperto ali, se o cara continuar forte, firme, fazendo um trabalho duro, ele vai chegar, ele vai se encontrar, entendeu? Ele vai ter oportunidade de crescer. Isso é uma coisa que na Austrália que tem oportunidade de crescimento, tem oportunidade de fazer as coisas e de chegar onde você quer, onde você almeja. E de novo, o cara que se identificou com o teu perfil, ele quer morar aqui com o bicho de talento, com o bicho de coach e tal. E tá crescendo o mercado. Tem cada vez mais espaço, não tem? Para cara que quer abrir a academia dele, ou vai trabalhar para algum dono de academia, vai Ah, dar com aula, certeza. para competir aqui dentro e ainda conseguir, de repente, um bicho de atleta. Sim, não, o jiu-jitsu Dá ele para tá fazer, crescendo não dá, muito, Pedro? cara. A comunidade do jiu-jitsu aqui na Austrália tá muito grande, entendeu? Tá crescendo as academias, tem muitos alunos, tem muito espaço pra cá ainda, entendeu? E tem muitas cidades aqui que não tem jiu-jitsu, entendeu? Então, quem tiver interessado em vir pra Austrália e passar por todo esse processo, eu recomendo, né? Trocar ideia, a gente tá à disposição para ajudar no que Com for. Não dá certeza. para ajudar em tudo, mas o bizu que der para dar, falar com o Pedro, mandar no Insta dele, depois eu vou botar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu contato também. No que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar de boa, mas é aquilo que ele falou. Tem que saber que vai chegar e não é mar de rosas, né? Assim, é um processo, né? É caro, né? Para vir para cá, se for transformar da moeda do real, moeda brasileira, mas cara, vale cada centavo. Tá aqui, tá aqui é muito bom e assim, ó, é muito seguro, entendeu? É um lugar que, pô, você pode ficar tranquilo para quem tem família, é um lugar para criar os filhos, assim, pô, como você, né, cria tuas crianças aqui e até a gente tava conversando sobre isso hoje, falar, poxa, né, que é um grande. Já dá vontade de chorar só de pensar. Né, cara, isso é uma coisa que não tem preço, entendeu? Que, Exatamente. pô, você poder ali, entendeu? Saber que tuas crianças vão andando e Ele voltam vem andando andando da hoje de futebol, escola, cara. entendeu? Vai, Ele vem andando de futebol hoje, cara. entendeu? Putz, que loucura. Pô, isso daí, cara, é aquela liberdade que a gente tinha anos atrás no Mili, Brasil e mili. que hoje em dia eu nem sei, né? A última vez que eu tive no Brasil foi em 2020, né? Planejo ir nesse ano agora. Né, eu também quase fiquei preso, né, não, porque teve do Covid, né, naquela época. Eu vim do Brasil, aí eu fui para Dubai, eu dei um seminário na Tim Isso. Nogueira, academia que era Eu do... lembro dos Tava lá stories, o pô. Sensei Rafael Halberd, aí eu cheguei na Austrália, passou Maneirão lá, né? 2 dias, 3 dias, bom, Fechou lockdown. tudo. Lockdown, eu tinha acabado de sair minha residência, então eu ainda dei sorte, porque eu pude acessar todos os benefícios aqui do pessoal que Tinha trabalho, fechou tudo. fechou tudo, eu fiquei recebendo ali do governo para me manter e tal. Então, pô, ainda dei muita sorte, né? Ainda tive essa sorte. Benção, mano. Que isso. Ó, e Bacana. outra coisa que eu queria falar de ti. Você. Quem é o teu time de vendas lá na Grappling Bros Wollongong? Time de vendas? Quem é? Porque a galera chega nas academias e tem a menina na recepção, né? Aí ela chega, pega e leva a pessoa para andar pela academia e vende. Ah, eu sou o time de venda. Eu sou o cara que vende. Eu chego lá a pessoa, eu faço questão entendeu? Eu faço O tudo. time de vendas é o Pedro, né? Eu faço tudo. Pô, até o Diego, a gente conversou um tempo por colocar uma pessoa lá. Eu falei, pô, não adianta, entendeu? Não vai vender melhor do que você. Não adianta, porque a pessoa ali, será que ela vai estar interessada realmente em vender? Porque eu quero. Eu quero mais um aluno ali, mais uma pessoa pro time, mais um participante na aula, entendeu? Para mim, eu faço questão que essa pessoa esteja ali. Então, eu vou dar meu melhor para ela fazer. Eu prefiro eu fazer. Conta pra gente como que nasceu, onde eu acho que tem a ver com aquele lance lá da pousada do teu pai, né? É isso. Nossa, Onde que tu aprendeu a vender? Ali? Cara, Porque tu faz isso, tipo, não tem ninguém que venda igual você. Dentro da Grappling Bros não tem ninguém. eu aprendi tudo. Eu aprendi com meu pai, né? Meu pai, ele. Eu trabalhei uma época na recepção da pousada, assim, mas eu lembro que meu pai, ele ficava com o telefone perto, assim, ele. A qualquer hora, a qualquer momento, tocava o telefone, ele atendia e ali tinha algumas coisas chaves que ele falava que aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? E algumas
palavras que ele sempre falava, algumas coisas chaves ali que... E ele sempre fechava negócio. Ele sempre, entendeu? Ele, pá, os caras, pô, vamos fechar, tal, sei o que, e sempre funcionava. Eu falava, caramba. E só que isso aí ficou no meu subconsciente, entendeu? Eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar na recepção e conviver bastante com o pessoal lá, estando lá e ter aquele, né, tratamento com o pessoal, sempre respeitando todo mundo ali, tá? Eu acho que isso ajudou muito, mas eu não sabia disso. Até chegar o meu momento ali de agora você que vai vender, entendeu? E eu, pô, nunca tinha vendido nada, a não ser tinha fechado os pacotes lá pra pousada, tal, mas assim, ele fazia a parada toda, eu tava ali, eu era atleta, entendeu? Claro. Dava minha aulinha ali, mas meu negócio era treinar, eu era pago pra treinar, entendeu? Então era outro trabalho. E aí eu fui descobrir isso quando eu, entendeu? Eu falei, pô, caramba, e eu comecei a assinar aluno ali, pô, um atrás do outro, tal. E eu nem me liguei. Essa parada pra mim era normal, tipo, pô, o cara veio, gente boa, pô, vamos treinar com nós aí, pá, sei o que, beleza. E mais uma família, aí não sei o que, aí tava lá o filho treinando, o pai sentado, e aí, brother, pô, vamos entrar? Pô, ele é maneiro pra caramba, não sei o que, agora de meio-dia na academia eu tenho uma turma que é só de pais e mães. Tudo de pessoal que ficava sentado fora do tatame, e eu, pô, convidava pra entrar, e os caras, pô, tenho vontade, cara. Né? Porque aqui na Austrália, o pessoal, eles não têm aquela cultura, assim, de ter alguém... Pô, tu vai na aula de futebol aqui, levar teu filho na aula de fúria, pô, o professor nem fala com você. Tu leva durante 3 anos... Não, outro dia foi expulso a Bárbara e os pais todos. Durante o treinamento, agora os caras colocaram um perímetro que os pais têm que ficar depois, tipo assim, fica de binóculo, fica com o celular, filmando. Que loucura. Não, assim, tem regras, né? Na academia a gente tem regras, tipo, tá acontecendo a aula, os pais eles não podem participar. Eles não podem falar nada, mas eu quero os pais perto ali. Eu quero os pais olhando. Eu quero os pais ali no ambiente porque eles estão vendo o que tá acontecendo aqui. Entendeu? Ali a gente não tem nada a esconder, a gente não faz nada que não seja lícito, né? Dos princípios, entendeu? Então eu quero que esteja os pais, as mães ali, eles vendo, porque aquilo ali... Eles vão se interessar, eles vão aprender também. Por exemplo, eu tenho ali uma mãe de uma aluna minha que, cara, sem brincadeira, ela assistiu 3 anos a filha dela durante 3 anos, e um dia ela falou, vou entrar. O dia que ela foi fazer, cara, ela sabia tudo. Ela sabia fazer as fugas de quadril, as cambalhotas, sabia fazer tudo, sabia já 1, 2, 3 posições, já sabia fechar a guarda, sabia isso, aquilo, aquele outro. Os conceitos, né? O que tu falava, ela entendia, né? No final da aula, ela já tava dando até um conselho pra uma outra menina que começou junto com ela lá. Eu falei, pô, legal, bacana, entendeu? Então, eu acho assim, tem que ter a participação dos pais, entendeu? Só que o professor que tá ali, ele tem que entender que cada um tem a sua função ali. Entendeu? Tu não pode fazer a função que é do pai e o pai não pode fazer a função que é do professor. Que nem, tipo, tem o pai lá, o cara nunca botou um kimono. E ele quer falar, ele, ó, não, aquela técnica ali, ó, pô, tu tinha que ter falado isso. Isso aí eu acho que é errado, entendeu? Porque o cara, ele não tem nenhum embasamento teórico, prático pra falar aquilo. O cara nunca fez, ele nunca tentou, ele nunca treinou, ele não sabe, entendeu? Tipo, o menino tem dificuldade de escapar da montada, do full mountain, né? Pô, e o pai, pô, não sei o quê, pô, tu consegue escapar? Tu sabe como é que escapa? Entendeu? Então, sabe amarrar faz? Sabe o que você tá falando com seu filho, sabe entendeu? Amarrar, e faz? isso é uma coisa Já que, cara... amarrou? Exatamente, sabe, sabe fechar o kimoninho? Entendeu? Mas, cara, a gente tem uma cultura muito boa ali, né? Os pais, eles são super... Os caras, eles sabem que eles podem estar ali, eles podem assistir, mas ninguém pode falar nada. Não tem sideline coaching ali, tipo, coach que fica de fora. Pai, ele não é coach. Qual que é a função do pai? A função do pai é levar o cara pro treino, pagar a mensalidade da academia, alimentar a criança, dar amor pra criança, ter certeza de que ela tá indo pra escola, de que não tá faltando nada, entendeu? Pagar a inscrição do campeonato, comprar o kimono da criança. A parte técnica, a parte ali dos fundamentos é com o professor. E afirmar com o olhar, né? Papai que for no treino ver o filho treinar, por favor, não fica no celular não, cara. Não fica no celular. Tipo, pô, quem quiser trabalhar no laptop, vai por outro lado, vai no café. É melhor não tá. É melhor o pai não tá. Você concorda comigo? Ele tá do que ele tá o tempo todo no celular e cada vez que o filho levantou a cabecinha para ter aquele olhar de afirmação. Eu acho que é complicado. Eu acho estranho, que se né? você tá ali... É pra estar ali, porque, né? cara, eu acho assim, ó, teu filho ou tua filha, eles...
aquele momento ali, cara, ele vai durar durante, pô, 5, 6, 7 anos, entendeu? Não vai ser pra sempre. Tu vai sentir falta, tu vai olhar e falar, pô, quando ele era pequenininho eu vim aqui assistir o treino, pô, era tão legal, não sei o quê. Agora, pô, tu nunca vai no treino, tu não assiste, tu larga o moleque lá, vai fazer outra coisa. Entendeu? Lógico, você não precisa ir todo dia, todos os treinos, Mas o dia que ali. for, Mas assim, você, pô, vai lá, cara, acompanha, vê se teu filho tá progredindo, presença, né? entendeu? E muito importante também que eu acho é saber do histórico do cara que tá ensinando as suas crianças. Esse cara, quem foi esse cara? Ele foi um atleta, ele teve experiência, quais são Qual as é a formação qualificações, dele? Qual é a qual é a formação formação dele, né? dele, entendeu? Porque, pô, hoje em dia, cara, tá bem complicado, assim, né? Nessa parte. Mas eu acho que, como tem muitos caras que não deveriam estar ali, tem muitos caras que fazem o trabalho deles, assim, né? E eu vejo muitos caras, assim, que eu me espelho, né? Que eu assisto. Pô, e você é um deles como coach, né? Que eu sempre me espelhei Maluco. bastante, né? Que eu me espelho bastante. Você, Sensei Diego Barreto, Sensei Moacir Mendes Júnior, do Rio Grande do Sul. Então, tem caras ali que eles fazem um trabalho excepcional e que eu me espelho muito, são, assim, referências para mim. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, como treinador, como dos treinadores, eu acho que o Moacir é uma das maiores referências que eu tenho. Foi um cara que veio do judô, migrou pro jiu-jitsu, né? Sempre teve nas duas artes ali. E eu me identifico muito com o estilo dele. E eu sempre tô acompanhando ali os métodos dele. Eu acho que o trabalho dele é sensacional. Tive a oportunidade de ser atleta dele, né? Treinar, participar de vários treinamentos ao lado dele e sendo ministrados por ele, entendeu? Então, se você quer ser um cara bom, você tem que estar aprendendo com os melhores. Referência, Você né? tem que estar perto dos melhores, você tem que estar estudando quem são os melhores, quem é o melhor técnico, quem é o melhor, Ter esses entendeu? caras como Quero referência, aprender né? com esses caras, entendeu? Eu ainda tô começando a minha carreira, sou um cara novo, entendeu? Eu tô, pô, é, espero um dia ter bons resultados, espero um dia ajudar na formação de bons indivíduos, entendeu? Venho fazendo Já isso, tá fazendo, né? venho fazendo Já isso vem nos últimos ajudando. 18 anos, mas, cara, Já vem ainda eu me ajudando sinto um muito. garoto nessa, entendeu? Eu vejo caras mais velhos e falo assim, ó, pô, mas o cara é maneiro, entendeu? O cara tá fazendo isso já há 35 Sim. anos, entendeu? Entendeu? Pelo que esse cara Você ainda é passou, um garoto, entendeu? mas não tá garoteando mais. Vamos colocar dessa forma. Você não tá garoteando. É um garoto Pô, de agradeço, fit, mas mas não tá mais garoteando. Já há mais de 15 anos, 20 anos que você não é garoto. Que você se comporta como um homem, que você comporta, pega suas responsabilidades, que bota nas costas, que joga nos peitos. Cara, vou te falar, eu tô perguntando isso porque eu falei no começo, né? Eu sempre aprendo contigo. Então, não sei se vocês aprenderam. Ele acabou de dar uma aula aqui de venda. Agora eu vou botar aqui, vou pedir uma pitadinha a mais, que vale um dinheiro isso. Fala aí pra galera, explica pra galera aquela parada de trazer pro coração. Mas sabe por quê? Sabe por que eu tô tá perguntando isso? bom. Sabe por que eu tô jogando isso para botando isso pra jogo? Porque o cara que ele tá encerrando a carreira dele como atleta, quer viver de dar aula e tal, que ele se identificou contigo de alguma forma, ele tem que entender que nem toda academia que ele vai trabalhar tem a estrutura de ter duas secretárias, uma para vender, outra para... Muitas vezes ele vai chegar e ele vai ter que fazer tudo. Se esse cara for valioso ao ponto do dono da academia olhar e falar assim, pô, ele vem... Entendeu? Você é um dos melhores coaches de judô e jiu-jitsu da Austrália, Pedro Antum. Só que, além disso, você agrega um valor muito grande pro lugar onde você é o head coach. Você fecha a venda, pô. Tá ligado? Então, se o cara entender que ele pode agregar isso, ele vai ser uma peça valiosíssima. O cara não vai Sim, querer... Entendeu? O cara não vai querer perder ele. sim. O cara... Vou te falar. Vamos supor que tu sai agora de férias. Aí vem um cara no teu lugar. 3 meses. Tu trabalha lá, tu vai pro Brasil 3 meses, o cara fica 3 meses no verão. Verão inteiro. Vai ninguém pra academia no verão. A galera não começa a treinar no verão. A galera só começa a treinar quando tá acabando o verão. Não é agora que eles começam a... É, Imagina... começo de fevereiro. Em Imagina tu janeiro é volta... só o pessoal que tá almejando competições. Então, aí o cara volta, e tu voltou do Brasil,
E o cara que tu botou pra te substituir lá, ele vendeu 30 membership. Tu não vai querer deixar esse cara embora. Tu vai falar, calma aí, vamos encontrar um lugar pra botar você. Pô, com Vamos abrir outra certeza. academia pra esse Com cara. certeza. Não é não? Sem dúvidas. Não é isso que Sem é dúvidas. isso que eu tô falando. Porque, assim, essa parada que tu falou de chamar pro coração tem tudo a ver com o que é o teu ambiente ali, entendeu? Por exemplo, a gente falando assim, fechar membership e tal, mas vai muito mais além do que isso, entendeu? Por exemplo, quando eu assino algum aluno pra academia, eu não tô só assinando um cara que vai estar ali pra aprender jiu-jitsu. Esse cara, ele vai ter alguém que ele pode contar. Eu vou ser o professor dele, não só pro jiu-jitsu, mas pra qualquer outra coisa. Tanto é que, cara, como tem, tipo, mães e pais, eles chegam pra mim, olha, pô, meu filho ou minha filha, ó, estamos com esse probleminha na escola aqui ou em casa, não tá respeitando os irmãos. E, cara, eu posso resolver isso, eu posso chegar pra ele e falar assim, ó, escuta só, poxa, entendeu? Isso aqui não tá certo, vamos arrumar aqui, pô, tu é um cara legal, entendeu? Todo mundo gosta de você, né? Tenho o maior respeito por ti, entendeu? O que a gente pode fazer pra ajudar esse cara, entendeu? Agora, porque assim, a criança, o adolescente, às vezes até o adulto, entendeu? Ele te escuta de uma maneira que ele não escuta o pai e a mãe, entendeu? Eles veem em você como, porra, um espelho, entendeu? Um espelho. Então, eles querem ouvir de você. Que Se que você, tem, que você tem pra dizer pra às eles? vezes você fala uma coisa e o cara, mano, ele nunca mais esquece. Se o teu pai fala a mesma coisa, entendeu? Esses dias agora eu falei para um dos alunos, falei, pô, o cara teve cãibra, moleque teenager teve cãibra, eu falei, pô, e eu tinha dado 2 water break, né, pausa pra tomar água, e o cara não tomou nenhuma vez. Eu falei, ó, você tem que tomar mais água. Aí o pai dele lá do outro lado só olhou pra ele assim e fez assim, né, tipo, pô... Já eu te falei já isso te falei, um monte de Já vezes. te falei isso. Daí ele olhou pro pai dele e falou, tipo, pô, meu pai já tinha me falado, mas você tem que ouvir de alguém que não seja seu pai e sua mãe. Eu sempre ouvi muito meu pai, né? Sempre ouvi muito, mas também tive momentos que eu não queria, porque, né, aquela relação É diferente. é normal, né? Para Normal, todo normal. pai e filho, assim, mãe e filha, mãe e filho, né, avós, é assim. Enfim, essa coisa de chamar pro coração também foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, que, pô, é uma coisa que, cara, é de cada pessoa, entendeu? Tem gente que nunca vai conseguir fazer isso. Tipo, a pessoa entra ali na sua academia, entendeu? Tu vai, pô, tratar a pessoa com maior respeito e, você vai realmente perguntar o nome da pessoa, saber um pouquinho dela ali, né, naquele momento que vocês vão estar junto e, cara, e a pessoa vai ver e vai entender que você tá dando o seu melhor pra receber ela ali e ela vai se sentir bem. Cara, na verdade não tem segredo nenhum, é só você ser gentil, você respeitar as pessoas ali no teu ambiente de trabalho e você vai prosperar, entendeu? É chamar pro coração, o que eu digo é tipo, pô, cara, entendeu? É ser ali a pessoa que todo mundo que vai ali, cara, todo mundo que vai ali é o momento mais especial do dia deles. Pô, o cara que tava ruim no trabalho, ou a escola não tava maneira, um monte de coisa pra fazer, lição, isso, aquele outra criança, chega ali, pô, entendeu? Aí tu vai encontrar quem ali? Quem que tu vai encontrar? Tu vai encontrar um cara de mau humor, vai encontrar um cara, ou tu vai encontrar um cara felizão, tu vai encontrar um cara que tá ali pra qualquer, entendeu? Um cara que tá de bom humor, que tá com vontade de estar ali. Isso, cara, faz toda a diferença, entendeu? Se tu não está de bom humor, se você não está bem naquele momento, se a sua cabeça não está no momento legal, cara, a hora que você subir no tatame aí, você tem que chegar ali e tem que dar o seu melhor para ser o melhor que você pode naquele momento para os seus atletas, porque aquele momento ali, os seus alunos estão tendo o highlight do dia deles, entendeu? Você não pode arruinar aquilo, você não pode, entendeu? Então, por mais que, cara, todo mundo é normal, assim, todo mundo tem dias bons, dias ruins, entendeu? Todo mundo tem, entendeu? Os dias ruins são os dias que você fala assim, pô, não tô bem, hoje eu vou, cara, dar meu melhor aqui, hoje eu sei que eu preciso me sobressair aqui, porque senão, pô, senão vai por água abaixo isso aqui tudo. E, cara, pra você conquistar e ter um aluno ali, é muito difícil, entendeu? Pra pessoa ficar vários anos com você ali, pra pessoa ser fiel e você ser fiel a ela e vocês serem leais, entendeu? Agora, pra você perder esse aluno, cara, uma palavra. Uma palavra.
que você disse na hora errada, ou que você se colocou de uma maneira que foi mal entendida, você perdeu aquele cara, aquele aluno, aquele amigo, parte da sua família, para sempre. Entendeu? Então, assim, você tem que estar sempre ali sabendo as coisas que você vai falar, sempre pensar, entendeu? Ali nos detalhes. Tentar não fazer piadinha com ninguém, não. A função do professor não é essa. Você quer ter um ambiente descontraído, entendeu? O ambiente vai se tornar descontraído, entendeu? Mas a seriedade é importantíssimo, entendeu? Assim, perante as outras pessoas que estão no mesmo ambiente que você. Cara, ali eu tenho muito aluno que eles vão ali pra treinar comigo, entendeu? Eles gostam de jiu-jitsu, gostam de judô, entendeu? Visitam outros lugares quando eles viajam, mas, entendeu? Eles querem ir ali porque eles estão ali por causa de mim, porque eles gostam do professor. O professor é legal com eles, o professor, pô, é um cara que é bacana, tá sempre de bom humor ali. Assim como você, o pessoal vem treinar com você em Raidelmir aqui porque, pô, tu é um cara maneiro, tu é um cara que recebe bem. Tu é um cara que, pô, todas as vezes que eu estive no tatame com você, eu falei, pô, caramba, como foi legal, como foi leve, como foi, tipo, pô, gostoso tá treinando, aprendendo com o Vini aqui. Até, pô, tô querendo marcar um treino aí com você pra você me ensinar umas posições aí, cara, quando você tiver livre, pô, seria uma honra aprender mais com você aí. Tá vendo? Vocês têm que aprender. Eu tô aprendendo muito. Cara, claro, tá maluco. Você tá louco. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Eu sou garotão, Obrigado. Eu tenho muito que aprender ainda, né, velho? Tô aqui só, como eu falei, só começando, né? Eu tô velho já. E tamo guerreando, né, bicho? Eu tô velho. Tá nada, tá garotão ainda, ó, pô. Tá garoto. Pô, moleque. Tô garoto, não tô garoteando. Isso, cara. Pô, mas que bom, hein? Muito... Que aula, cara. Que aula, Pedro. Obrigado, cara. Obrigado demais. Tô aqui viajando nas paradas que tu falou. Espero que vocês tenham absorvido isso. Se for muita coisa, vê de novo, depois assiste de novo, quando estiver tomando banho ou indo no ônibus, escuta, porque tem lições valiosíssimas aí, até para você que não quer sair do Brasil, quer continuar aí, quer dar aula aí, quer montar a tua parada, tem muita coisa aí que tu ia falando e eu ia vendo, visualizando várias coisas, erros meus e exemplos e outros alunos e outras academias e outras experiências que eu tive enquanto aluno. E é verdade mesmo. Cara, obrigado demais. Cara, tem tanta coisa que eu quero falar. Eu já falei quando chegou, eu falei, cara, já vou te falando que eu vou pedir pra tu voltar outro dia, porque, cara, se deixar, eu vou ficar aqui 8 horas. Tem muita coisa que eu quero perguntar. Com certeza. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Muito, muito bom poder trocar essa ideia contigo aqui, participar. É uma honra poder participar do teu podcast aqui. A gente não falou nada da viagem da Europa, pô. Tá maluco? Você vai ter que voltar com certeza. O quê? Desse ano ou dos anos passados? Não, desses anos. Só desse ano agora já é um podcast. Pô, cara, tu falou pra mim assim, deixa eu voltar, quando eu voltar tem história pra contar. Não contou nenhuma ainda. Pô, tá maluco? Isso a gente deixa pra outro dia. Hoje aqui, pô, foi, né, minha primeira vez que eu vim aqui e, pô, fiquei muito feliz de poder vir aqui e a gente poder se encontrar. Fui super bem recebido, entendeu? Bom, me senti, senti bem demais vindo aqui, entendeu? Tô super feliz que a gente conseguiu ter essa conversa. Eu também. E, pô, vai ser um prazer, né? Se você gostar. Tá marcado, então. Tá compromisso. Vai ser um prazer estar aqui de volta. Porque tem a viagem. Fala aí os países que tu viajou ano passado. Só no passado, não sem contar o resto da tua carreira inteira. Só no passado. Ano passado eu fui pra Taipei, que é Taiwan, né? Fui a China, Hong Kong, Europa, fui Sarajevo, Praga, Polônia, Poland, né? Alemanha. Então eu te dei um giro legal ali, competições. Tá justificado meu pedido para você voltar? Se justifica? Sarajevo não é a cidade, né? Que fica em Bósnia e Herzegovina, que é, na verdade, Bósnia, o país, né? Então, mas Enfim, cara, foi um grande prazer estar aqui, uma honra poder conversar com você. Espero que você tenha gostado e vai ser um prazer poder voltar outro dia aqui pra gente trocar mais ideias e conversar sobre judô, jiu-jitsu, dar talvez mais detalhes pro pessoal que quer vir pra Austrália, o pessoal que quer tá vindo, emigrando pra cá, entendeu? E no que eu puder ajudar aqui, eu vou estar sempre disponível, né?
E quem estiver aqui na Austrália, quiser fazer uma visita a Grappling Bros de Wollongong, Grappling Bros Radomir, Grappling Bros Rockdale ou Grappling Bros Belconnen, Canberra. Então a gente tá, quem estiver aqui na área, vai ser um prazer receber vocês para um treino, para uma aula private, uma aula privada, ou só para trocar uma ideia. Quem quiser passar para assistir a aula também, vão ser super bem recebidos lá. Maneiro. Demorou, meu Obrigado. brother? Pô, pra acabar. Não posso. Tem duas coisas que eu tenho que falar, que eu queria falar, mas se eu falar uma, a outra Claro, eu vou falar pô, no tamo junto, final mano. do próximo podcast que tu vier, aí eu vou fazer a segunda. Mas a primeira, conta um dia aí teu. Um dia na tua vida. Só pra galera ter ideia de como é que é o teu lifestyle hoje. Pô, meu lifestyle é assim, cara. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é surfar, entendeu? Então, cedinho, acordo ali 5h30, pego minha pranchinha, aí já vou correndo até a praia, vou olhar ali North Beach. Ali, se não tiver rolando ali, daí eu procuro alguma outra praia, que tem muitas praias perto ali, South Beach, Sandon Point, Corrimal, Port Kembla, tudo pertinho ali, né? Aí eu vou ali, dou um surf de mais ou menos 1h30, depois eu vou pra academia, dar uma malhada, né? Volta naquela parte de ficar fit pra receber bem o pessoal, né? Com amor. Receber com amor. E aí depois eu dou... eu tenho uma aula do meio-dia a 1, né? Que é a aula que eu tenho dos pais, das mães e do pessoal um pouco mais velho, mas também tem É duro o treino, é duro. tem um mix ali legal, né? E às vezes eu dou uma aula private antes ou depois dessa aula, e depois eu dou aula para Tiny Tots, que são as crianças de 3 a 6 anos, né? Que é minha aula favorita, que é de onde saem... pô. Ali, meu irmão, essa é a aula mais maneira de todas. Que você chega ali, pô, os caras pequenininhos, vem ali, bota o kimoninho, pô, samuraizinho, as meninas kimono rosa, os meninos kimono preto, azul, branco, entendeu? Eles vão aprender ali e é parte dos fundamentos, dos rolamentos e tal. Aprende a fazer uma pegada, aprende a fazer uma raspadinha aqui, dar um takedown, entendeu? Então, Pra eles estão no parque de diversão. Parque de diversão. E aí, só que esses caras, eles crescem, entendeu? Esses caras, eles vão ter 7, 8, 9, 10, entendeu? Aí os que chegam ali, aí, meu irmão, esses caras já estão, entendeu? Eles já estão... Aí eu vou lá, dou essas aulinhas para as crianças, dou uma aula de adulto, uma de jiu-jitsu, uma de judô, e aí mais ou menos 7h30, eu dou aula das 4 às 7h30, 4 da tarde às 7h30 da noite, aí acaba ali, aí sempre tento ali deixar a academia, né? No jeito. Academia do jeito, né? Sempre tá com o ambiente ali elegante. E aí depois, pô, uma janta maneira, uma comida boa. Aí depois cama pra do outro dia poder pegar um surf cedo se tiver onda. E é isso, cara. Maneiro. Não tem segredo. Essa é a vida feliz, né? Pô, o sonho, né? Vivendo o sonho. Pô, cara, vivendo o sonho. eu tenho muita sorte aqui. Podia Fico ter, muito não feliz podia de estar na Austrália. terminar isso sem pegar esse trechinho. Porque, Pô, cara. também inspira, né? As pessoas que falam, pô, eu quero um dia viver isso. Claro, quero viver isso. Vai ralar pra caramba no começo? Vai. Mas dá pra alcançar. Lógico, não, dá pra chegar. Quem quiser vai chegar, entendeu? Tem que trabalhar duro e com raça, entendeu? Não se encolher, tem que ir pra porrada, vai pro chão, entendeu? Sai no tapa, chute, soco, ali as contas vindo, paga, trabalho, vamos lá, porrada no trabalho, faz tudo e vai chegar, meu irmão, entendeu? Isso aí. Só chega quem vai pra batalha. Quem não vai pra batalha não vai chegar a lugar nenhum. Obrigado, Pedro. Posso um dia lá ir um dia lá pra registrar um dia teu? Pô, vai ser um prazer ter você Passar um lá. dia inteiro lá contigo? Com certeza. Chegar cedinho, de repente eu vou até pra dormir lá. Com certeza, Porque pô. pra chegar, pra pegar mesmo, tu acordando pra Claro, ir pro pô. surf e tal. Um prazer, é só a gente combinar aí e vamos fazer sim. Obrigado, meu Vamos lá, vou até te botar num surf lá pra gente pegar uma onda. Eu sou horrível. Valeu, meu brother, porra. Eu sou horrível. Valeu, demais, meu irmão. sou fã. Grande honra aqui participar do seu podcast. Obrigado, cara. E nos encontramos na Prazerzão. próxima vez. De verdade, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Vou ser eternamente agradecido, tá? Por todo mundo que tá dando essa moral no começo. E nada, só gratidão. Obrigado. Top demais, irmão. Aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também. BJJ Alto, mais um BJJ Alto com vocês. Um abraço, até a próxima. Pô, que irado, mano. Foi muito maneiro. Pô, minha trufinha aqui, ó. Que delícia.